Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é mais um episódio do Esteto, o podcast aqui das Discursivas, que traz pessoas que passaram por aquilo que você está vivendo nesse momento. Pois é, nosso objetivo aqui é tentar, de alguma forma, amenizar um pouco o coração de vocês nessa empreitada de preparação para a medicina, que a gente sabe que é muito difícil. E a gente sempre, de alguma forma, tenta trazer convidados, convidadas, temáticas que estejam alinhadas com aquilo que você vive, de fato, né? Então, sempre que possível, entra aqui no nosso canal das Discursivas e assiste a nossa playlist correspondente ao podcast, que eu tenho certeza que muitas coisas interessantes que serão faladas aqui podem servir de inspiração, tomada de decisão por você, e assim a gente vai seguindo. E hoje a gente vai falar de uma temática extremamente importante. Extremamente importante de verdade, que é mudança de carreira para que, de fato, você saia de onde você está e você vá cursar medicina. A gente vê esse movimento acontecer com muita frequência e a gente vai bater um papo com duas pessoas que passaram por isso, né? E diante dos cenários que a gente tem, mudar a carreira para medicina é algo extremamente difícil, é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas uma vez a decisão tomada e a vaga sendo conquistada, tu olha para trás e entende que tudo valeu a pena. E hoje eu quero apresentar duas pessoas que viveram isso, essa mudança de carreira, saindo de onde estavam para onde estão. E vamos lá, eu quero conhecer um pouco mais sobre a história de Saulo Romualdo, o famoso Saulo Mineiro. Fala aí, meu camarada, tudo na boa? Qual é? Na boa. Saulo Mineiro, né? Ele é de Minas, ele é um ex-acadêmico de engenharia e hoje faz medicina na FRJ. Então, ele teve uma mudança aí durante a vida para a carreira de medicina. E, do meu lado, uma pessoa que vocês já conhecem. E aí? Luan Cláudio! Luan Cláudio! Na verdade, Luan Silva, né? Cláudio também, tá? Mas ele prefere Silva, né? Luan tá aqui com a gente sempre. O Luan, ele não é carioca, ele me corrigiu. Não ele sou. É sul-paraibano. Valeu, Paraíba do Sul. Tamo É junto isso aí, ele é sul-paraibano. E ele é formado em enfermagem e optou por mudar de carreira para fazer medicina. E hoje ele é acadêmico de medicina dentro da Unirio. Seja bem-vindo, meu camarada. Valeu, obrigado aí. Tamo junto. Uhul! Você já me conhece, né? É bom você apresentar, pô, as pessoas novas gente, que chegam, né? Pra quem não me conhece, 27 anos, namorando aí, felizão. Não é pra isso, cara. Virou Tinder. Virou Tinder não, né? Porque eu falei que tô namorando. Tá né? namorando, não tem nada de não, Tinder. nada de Tinder. Na verdade, Olha não aí, virou Tinder. sou comprometido. Um pouquinho mais perto do microfone. Valeu. Tá vendo? Vamos expor, tá vendo? Mas, enfim, vamos começar com essas duas pessoas que passaram justamente por aquilo que vocês talvez estejam passando nesse momento, cara. Mudança de carreira é muito comum, é muito normal. E a carreira de medicina, junto com algumas outras carreiras, tá? Mas acho que medicina é bem emblemático. Muitas vezes você escolhe quando você é criança, né, cara? Então, você desde pequeno, tu fala assim, não, cara, quero ser médico. E, às vezes, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo os desafios que você vai ter que enfrentar para poder entrar naquela carreira. E, a depender da tua realidade, muitas vezes você vem de uma realidade um pouco mais modesta, um pouco mais difícil. A sua base de estudo, às vezes, não é a suficiente ou a suficiente que você imagina que seja para você passar por medicina. Às vezes, a realidade financeira da tua família não é a realidade que você precisaria para demandar o tempo que você tem que demandar para poder passar para medicina. E existe uma série de coisas que te faz escolher uma outra carreira, muitas vezes uma carreira que tangencia a medicina, uma carreira da área médica, e você opta por não fazer a carreira de medicina sabendo o quanto é desafiador você conseguir entrar numa faculdade pública. Principalmente pública porque a gente pensa numa faculdade, né, vocês não vão gastar dinheiro com isso. E quando vocês pensam na particular, os valores são astronômicos e muitas vezes essa não é a realidade da maior parte, né, das pessoas aqui no Brasil. Então, uma vez que você constrói isso na sua cabeça, às vezes é muito frustrante você ter que optar por uma outra carreira porque você
não tem as condições básicas, as condições mínimas para que você atinja aquela carreira. A gente entende hoje o quanto é complexo entrar em medicina, o quanto é exigente, quanto precisa de grana para isso. Mesmo na faculdade particular, mesmo na faculdade pública, você precisa de muito tempo antes para poder se dedicar a estudar, comprar um monte de curso para você poder chegar e atingir essa vaga. Não é isso? Então, vamos conversar. Eu quero primeiro entender um pouquinho da história dessas duas pessoas, saber como é que foi o passado deles, até chegar no que hoje a gente entende que é a carreira de medicina que eles tanto amam e viveram, acreditaram e deu certo. Então, Saulo Mineiro, queria saber de tu, contar um pouquinho da tua história. Volta desde lá do início, assim, cara, como é que você era lá na escola? Tu era uma pessoa com alta performance, e aí tu me conta um pouquinho como foi, onde você estudou, e aí qual foi o teu caminho até você chegar na sua primeira graduação lá, o início da primeira graduação. Conta aí pra galera como é que foi, pro pessoal saber como é que foi isso até lá, né? Tá, eu não era um bom aluno, nunca fui. Não era um bom aluno, nunca fui. Na verdade, tipo, quando eu era pequeno, sei lá, até o 3º ano eu só jogava. Jogava o quê? Jogava League of Legends, jogava jogo de Nintendo, via anime, via série, via filme, só fazia isso. Só que eu fiz música em conservatório desde os meus 7 anos. Aí... Só que nesse conservatório, a proposta é que você entre lá para ser músico profissionalmente. Ah, eu entendi. Conservatoriar. Conservatório. Ah, é um conservatório? O que é o conservatório? Um conservatório assim, eu não sei se é essa a definição, mas, no meu entender, é um lugar meio filantrópico, mantido por uma empresa, que você vai lá, pega um instrumento emprestado e tem aula de música. No caso, era música erudita. Ah, entendi. Tu tocava o quê? Clarinete. Clarinete? Lula Caraca, Molusco. Lula Molusco. Cara, clarinete. Aí eu toquei clarinete dos meus 8 anos aos 18 anos. Putz, 10 anos 10 fazendo... anos. Caraca. Acho que foi 10 anos ou 9. Não sei se foi 17, 18. Mas aí... Aí eu ficava com aquilo na cabeça, né? Pô, acho que é uma boa, já sei tocar e tal. Mas eu tinha medo, né? De fazer. Medo pela questão de dinheiro mesmo. E medo pela questão de... Eu não gostava tanto de estudar. E é uma profissão... Obviamente, qualquer profissão é assim, né? Mas era uma profissão que... Música é uma profissão que... Ou você é bom pra conseguir se sustentar, ou você não é bom e você não consegue se sustentar. No meu entender, né? Na minha visão. E aí você precisa de muita dedicação e não era algo que eu gostava tanto, sabe? Então... Assim... Pulando uma etapa da história, mas assim, no futuro eu peguei e fiz provas de habilidades específicas. Pra Vestibular, música, né? Vestibular. É o THE, né? O teste de habilidade específica, né? Exato. Em São João del Rei, que era perto da cidade onde eu morava, eu sou de Ouro Branco. E acabou que... Aí eu meio que, tipo, entreguei pra Deus na época. Eu falei, se eu passar, eu vou, porque é pra ser. Se eu não passar, eu vou pensar em outra coisa. E não passei. Eu só passei na parte prática. Na parte teórica eu não sabia porra nenhuma. Caraca! E aí, então tu... Olha como é que as coisas são, né? Você tinha uma habilidade de tocar, evidentemente, mas tu não estudava, de fato, a teoria musical por trás. E aí, na teoria musical foi que você não passou? Ou foi no vestibular? Na teoria, né? Tipo assim, quando engloba todas as notas, tipo... A UERJ. A UERJ tem biologia, etc. E lá também tinha seus blocos de prova, né? E aí tinha uma prova teórica, tinha o ditado e tinha a prática, que é tocar peças, né? De ditado eu devo ter zerado, basicamente, porque eu nunca tinha... Eu tinha tido muito pouco contato com isso. E a teórica eu fui muito mal. Porque eu nunca gostei de estudar, assim. Eu gostava de tocar, mas... E nem isso, assim. Eu gostava de tocar coisa que eu queria tocar. Entendi. Eu não gostava de tocar qualquer coisa, entendeu? Então... foi meio uma confusão entre hobby e carreira. Eu não sabia o que eu queria. E aí, atirei pra todo lado. Tu tinha até 18 anos? Foi até os 18 anos? Quando foi que aconteceu isso? Então, é porque eu fui até os 17. Aí eu dei uma pausa e depois, 1 ano depois, eu quis de novo. Ah, entendi. Então, tu seguiu junto com a escola, aí tu foi seguindo tua vida na escola, normal, aí 17 anos tu foi lá, prestou o acesso, né? A prova de acesso.
Aí tu ficou um ano parado, mas um ano parado foi fazendo o quê? Nada? Então, a minha mãe me botou num cursinho na minha cidade. Só que assim, eu não... Um cursinho pré-vestibular? Pré-vestibular. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, não era muito... Eu não queria nada, assim. Tipo assim, a minha família queria que eu fizesse medicina. Entendi. Na época. Aí me botou no cursinho, mas era uma cidade de 30 mil habitantes. Um cursinho bem precário em comparação com qualquer universidade grande. Mas assim, eu não estudava, não queria medicina. Caraca, então tu é um dos que não queria medicina desde pequeno. Então, eu flertava. Mas eu não tinha nada... Tipo assim, não tinha nem 1% claro na minha mente o que eu queria. Caraca. Não tinha. Nessa época eu não tinha. A gente vai entrar no... Quando foi que mudou essa chave aí? Mas sim. vamos lá, continua a tua... Mas aí eu ficava nessa, eu ficava... quero música. Aí não, quero medicina. Mas assim, era sempre essas duas coisas. As outras coisas eram inconcebíveis pra mim na época. Ou era isso ou era medicina. Mas eu não estudava pra medicina também. Aí, tipo, enquanto eu estive na minha cidade, nunca me dediquei. Eu só ia nas aulas, mas ia mais pra conversar com meus amigos. Honestamente, eu não ia pra estudar. Não tinha essa mentalidade, né? E aí eu ia lá, conversava, via as aulas, né? Que eu sempre... Tipo assim, apesar de eu não gostar de estudar na época, não querer estudar, eu meio que, tipo assim, respeitava, né? Tipo assim, eu respeitava meus pais e tal. Pensar, pô, vou... Porque na minha cabeça, ver a aula era suficiente. Então eu não pensava que eu tinha que chegar em casa e fazer um tanto de questão, etc. Então eu ia lá, tipo, respeitava a decisão dos meus pais e seguia, mas assim, eu não tinha nada na minha mente. Você era do interior, Sou. em Minas. Sou. E aí acontece muito, né? Claro, depende do interior também, né? Tu é espelho daquela galera que tá ao teu redor, né? Sim. E se ao redor ali não é um ambiente... Todo mundo quer medicina. Todo mundo queria medicina lá? Várias pessoas. Aí começam a falar sobre isso, e aí começa a despertar, cara, talvez essa parada seja maneira. Sim. É isso. Tu Vai. tem um Não é bem parente, assim. não é? Que é médico? Ah, tem meu tio, mas nunca me influenciou, não. Tem o outro que Ele é próximo de botou você? teu ombro. Não, então ele é meu padrinho. Mas é meu padrinho de crisma. Ele foi meu padrinho, tipo, entendi. 15 anos depois. Mas ele é então... distante, não? Ah, Mais ou menos. Eu encontro com ele, mas nunca foi minha inspiração, não. Maneiro. Entendeu? Nunca foi minha... Não, vou ser médico por causa do meu padrinho. Não, nunca Entendi. aconteceu isso. Mas, assim... Pô, me perdi. Não, aí você passou um ano, aí tua mãe te colocou no cursinho, aí passou um ano, aí tu 18 anos. Aí tu fez um ano de cursinho, achou que era só ficar estudando, só ficar estudando, indo lá, vou lá, eu estudo, então vou estar preparado. Isso. E acabou que você não trouxe a preparação de fato de um vestibular que Sim. envolve resolução de questão lá. Beleza, 18 anos. E aí, 18 anos? Você Cara, foi prestar aí- de novo, né? Foi tentar de novo a tipo, música. Mais ou menos, assim, no segundo semestre, digamos. Então, acaba que... Eu não sei se dá 10 anos certinho, mas é um tempo desses, 9 anos de música, né? Algo assim. Digo em relação a clarinete. Porque antes eu cheguei a fazer outros instrumentos, mas clarinete que foi a carreira mesmo, né? Mas... próximo, assim, do final do segundo semestre, de 2017, eu comecei a estudar de novo para a prova de habilidade específica, porque a nota do Enem é, tipo, 450. Era bem baixo, né? Muito Tava baixa. tranquilo, né? E aí, o problema é a prova, o TH... E aí eu fiz ela no final do ano. Aí foi meio que, tipo, esses 9 anos mais esse meio ano, digamos, de clarinete. Entendi. Não, maneiro. Só que aí... Tá, aí você perguntou sobre escola, né? Aí como é que tu era na escola? Como é que era? Tu tinha um desempenho... Tu estudava em escola de bairro ou era alguma todas escola as escolas famosa? são de bairro. Porque Lá, é uma não cidade tinha muito pequena. não tinha um colégio famoso, nada, né? Então, até tem, que chama Santa Maria. É um colégio de Belo Horizonte, é um colégio católico, né? E também tem Batista Mineiro. Não sei se vocês conhecem por aqui. Não conheço. Mas são 2 colégios de rede, mas eu acho que esses colégios só são bons mesmo em Belo Horizonte. Entendi. Em Minas, tipo... É porque, assim, depende muito da bagagem do professor, do que o professor sabe sobre vestibular, porque eu acho que preparar para vestibular, o cara tem que preparar mesmo. Tipo, ele tem que se preparar também, né? Não é só ele saber o conteúdo. Tem que conhecer prova e tal, né? Então, na minha concepção, hoje em dia, olhando para trás, assim, ninguém lá tinha nenhum conhecimento em relação a isso, né? Não tinha preparação, era mais aprender os conteúdos, cobrir a grade, né, do que tinha que dar. Mas assim, sobre ser bom aluno, nunca fui. Não, tu era sempre na média, zona ali. Já reprovou algum ano, não? Não, eu sempre ia muito bem.
Tu ia bem. Eu ia bem. E aí, por sem isso, você estudar tinha a e ia sensação nessa. de que o meu bom aqui, ele vai ser suficiente pra conseguir fazer o mínimo e conseguir passar. Não. Tipo, em vestibular, não. Nunca tive essa concepção. Tu era pé no chão, era pé no chão. Boa. É porque às vezes, o que acontece? O cara é de uma escola de bairro, que tem as suas qualidades, a gente sabe, e o cara ali dentro, às vezes, tem um ótimo desempenho. Pô, tira notas altas, e às vezes aquilo ali cria uma falsa ilusão. Você é o melhor da tua escola, só que às vezes o melhor da tua escola é o mínimo do mínimo do teu V0, onde você precisa começar pra você começar a se preparar. Sim. E aí, pô, tu se ilude com aquelas notas 10 que tu tira, e aí isso às vezes é um problema, porque começa a te moldar de um jeito. Primeiro, às vezes te dá uma leve arrogância, porque tu sempre foi melhor do que todo mundo da tua sala. E aí, chega na hora H, você se ferra, né? O vestibular, ele é bem traiçoeiro, né? Aí chega na hora H, e aí você vai lá, vai pôr à prova o conhecimento que você tem, e aí acaba que você não consegue entrar. Tem um estudo, cara, eu não vou lembrar onde foi especificamente, se foi nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ou se foi em algum outro estado aqui no Brasil. Não, mentira, acho que foi algum outro estado aqui no Brasil. Que tem uma pessoa processando a escola porque ela não tá conseguindo entrar no vestibular, se entrar numa carreira. cara. Porque falou assim, cara, vocês ficaram me passando. Pra mim, eu, como estudante, tá tudo bem, tô sendo aprovado. E você não me chancelou. Se você me passou, você me chancelou como sendo a pessoa que tinha o mínimo de conhecimento pra conseguir seguir a carreira daqui pra frente. Uma pessoa apta, né? Uma pessoa apta. E no final, não tô sendo. Não tá dando. E aí não sei como é que a quantas anda tá. Eu escutei essa história, né? Enfim, uma pessoa conta pra outra, né? E essas coisas vão mudando. Depois eu vou procurar na internet e ver se solta esse negócio. Não, e aí é maneiro. bizarro, assim, o cara processando, ou possivelmente processando a escola por uma habilidade que ele não desenvolveu, cara, e que é super necessária, assim. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, audiência, muito cuidado, cara. Se você é bom na tua escola, não quer dizer que necessariamente você vai ser bom no seu vestibular. Eu passei por esse ponto, inclusive. Eu tive muito isso durante a minha preparação, porque quando eu tava lá no ensino médio, eu era esse cara. Eu era o melhor da turma. Tu era o melhor tá na ligado? turma, né? Eu ficava achando que, tipo, o que eu fazia na escola era o suficiente. E o que eu fazia? Fazia porcaria nenhuma. Pô. Fazia nada. Eu assistia a aula, prestava atenção, ia fazer a prova, tirava uma nota boa. Às vezes, antes da prova rolar, eu parava assim no quadro, dava uma revisão pros meus amigos antes do professor chegar. E aí a gente ia, todo mundo tirava nota boa e maravilha, pô. Quando chegou, o que aconteceu? Eu comecei a ficar justamente arrogante, pô. Cheguei no vestibular achando que, pô, eu ia destruir, né? Primeiro vestibular lá eu fiz 640, é uma nota boa, mas pra medicina, irmão, bem longe, longe demais, cara. E tipo assim, até eu acordar, até eu pegar a maturidade, Nossa. perceber que eu não era esse maluco aí sinistro, pô, demorou Tu muito tomou tempo. muito, Muito. E Até por isso você ainda conseguiu continuar pra depois lá na frente passar. Tem Sim. gente que não tem essa condição. O cara vai lá e às vezes a família, acabou o dinheiro, filho. Não, justamente. Acabou o dinheiro. É isso aí. Agora vai ter que entrar em qualquer carreira, porque eu não vou ficar Então. pagando coisa pra você. Não, pois é. Nessa situação aí, quando eu fiz o vestibular, eu tava no terceiro ano, tirei os 640, não passei, não sei o quê. E aí eu falei com meu pai, pô, pai, botei a culpa onde? Se eu sou o bom, se eu sou o sinistro e tal, a culpa não é minha, a culpa é da escola. Aham. E aí eu falei, pai, me bota num cursinho. Eu garanto que eu vou passar em medicina em 1 ano. Eu falei isso, pô. Eu levei 10. Então não façam isso em casa. Valeu? Não, façam isso rindo em com casa. respeito. É Rindo isso com aí. A respeito. minha conta é 9, não é 10. Não, cara, não. É 9? porque Não, você é tá 9. fazendo conta errada. Ah. Eu comecei... Você conta o terceiro ano? Não conta o terceiro ano. Ensino médio foi em 2014, correto? Então esquece 2014. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ué. 24. Tá certo, eu tava dobrado o outro, pô. 24, Então você cara. começou em 24. 2015. 2014, terceiro ano. É, Entendi. tá ligado? E aí foi isso. Daí- E aí o que aconteceu? Caramba. Justamente quando eu fiz o cursinho e aí eu vi que eu tinha pedido pro meu pai me botar no cursinho e eu não passei, aí eu vi, caraca, a culpa é minha. E aí o que eu fiz? Fiquei com vergonha e falei, pô, vou meter enfermagem aqui. Vou entrar em outra porque carreira. aí eu consigo falar com meu pai que eu passei em alguma coisa, pra ele não ficar com tanta vergonha do que eu fiz, tá ligado? Caraca, que doideira, hein? É, pô. Que doideira. Nossa senhora. Mas é isso. E aí, vamos lá. Voltando à construção da tua história, Saulo. Aí tá. Aí, com 18 anos, você
tentou prestar novamente, aí você tinha estudado um pouco mais a parte de habilidade específica, e aí? Não. Eu só tentei uma vez, que foi no tá. final daquele Entendi, ano. tá. E acabou. Uhum. Acabou. Mas aí só um adendo sobre o que você tinha perguntado. Eu era o extremo oposto. O meu problema sempre foi o extremo oposto. Eu não era nem um pouco confiante. Eu podia ser o melhor aluno da turma, eu nunca ia ser confiante, entendeu? Esse foi o meu calo durante todos esses anos, sacou? Entendi. Eu era o extremo oposto, Caraca. entendeu? E aí, pros dois lados, isso é um problema, né? Sim. Evidentemente. É isso que eu tô apontando. Pros dois lados que eu é tô um problema. apontando. Eu acho que se eu fosse escolher um, eu acho que eu escolheria o teu, sabia? Não. Sério? Sério, eu acho que eu Super preferia... pessimista. Eu preferia ser pessimista e me surpreender lá na frente do que... Mas se fosse escolher, né? porque Claro, você tá os dois são um pensando- problema, né? É porque você tá pensando num cenário que você conseguiria pensar assim, cara, que você não está com salto alto. Uhum. Não é esse o cenário que você tá Eu pensando? tô pensando que eu não tô com salto alto, que eu tô Que é uma coisa boa. muito pé no chão. Mas o problema é que eu não conseguia reconhecer nada de bom, Entendi. entendeu? Ah, tipo, eu não sou capaz Não das sou paradas. capaz. Entendi. Não sou capaz. Entendi. Isso é um problema também igual. É um problema. Entendi. Pegou a ideia? Entendi, O problema não é é. que eu não tinha salto alto, porque se fosse... Não é uma questão de humildade. Tu tava embaixo da terra, né? Eu tava embaixo da terra. Entendi. Embaixo da terra. Exatamente. Cara, avestruz, Esse é o né? ponto. Esse é o ponto. Entendi. entendeu? E deixa eu te perguntar, cara. Agora a gente já falou aqui de música, que você prestou THE e tal, beleza? E aí, do nada, a sua vida dá uma mudança totalmente aleatória e você muda Exatamente. para outro curso. Sim. Como que você mudou e me fala para qual curso que você foi? O que Medicina te tava levou? longe da cabeça, né? Por Tá, enquanto. tá. Tá, vai. Aí Conta vai a aí. partir daí. Tá. Então, por causa desse motivo aí que eu acabei de falar, de baixa confiança, eu sempre fui assim, desde criança. Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre isso, mas Não, não assim, precisa. sempre fui assim desde criança. E acabava que eu sempre passei por momentos de baixo, assim, sabe? De baixos. Uhum. Desde criança. E aí, tipo, chegou nesse... Um ano depois do ensino médio, que foi 2017, né? Minha mãe me botou na psicóloga. Uhum. E aí, justamente porque minha mãe tava vendo que eu tava completamente confuso, assim, não sabia, não fazia a menor ideia do que eu queria, tava tirando pra qualquer lado, assim. E aí, fiz psicóloga, e aí ela fez um teste comigo lá. Não é um teste vocacional tradicional. A psicóloga. É. Depois de várias sessões, né? Bem no final do ano, assim, fez um teste vocacional comigo. Mas não é um teste vocacional, era outro nome, mas vamos de teste vocacional. Aí, esse teste apontou para 2 áreas, que foi biológicas e exatas. As duas áreas Pouca pequenas, coisa, né? Pouca coisa, né? não tem nada aí pra... Quase nada, Aí, quase uma só que carreira. assim, eu tava completamente antipatizado por medicina. Aham. Por quê? Porque todo mundo queria que eu fizesse medicina. Na minha cidade, a minha cidade é uma cidade... minha cidade é uma cidade muito elitista, cara. Caramba, é mesmo? Lá, tipo assim, as pessoas vivem em função de uma empresa, de uma mineradora, né? Mineradora e de uma fabricante de aço, que é a Gerdau. Não, a Gerdau, claro. E aí, tipo, todos os bairros são feitos em favor disso, né? E aí, tipo assim, tem o bairro dos engenheiros e médicos, tem o bairro Caraca. dos... E etc, e vai indo. Então, tipo assim, lá parece que médico é Deus, assim, entendeu? Caramba. Engenheiro é Deus. E aí eu ficava antipatizado por essa coisa de médico. Ficava tipo, caralho, eu não quero ser igual a esses caras. Entendeu? Então... E aí eu ficava com aquilo na cabeça. Aí minha psicóloga fez assim... Eu vou trazer todas as profissões que tem a ver com essas vertentes e você vai circular todas que te interessam e você vai procurar cada uma delas individualmente. Aí eu já descartei biológicas. Porque eu não queria nada. Tipo, humanas eu sempre odiei. Então, por exemplo, psicologia. Nunca me passou pela minha cabeça. Então, assim, eu fui pra área de exatas. Beleza. E aí, a engenharia que eu circulei foi engenharia aeroespacial. Simples, né? Super simples, Engenharia né? aeroespacial. Escolheu a mais fácil pra passar, E vai. aí eu comecei a pesquisar onde tem engenharia aeroespacial no Brasil. Onde tinha? É tudo militar. No ITA. No ITA, né? No ITA, na USP, acho que na Unicamp tem. Ah, o USP Unicamp tem, eu não sabia que Na tinha. UFMG. Só que aí eu comecei a pesquisar sobre o ITA. Aham. E aí eu sempre fui uma pessoa que, ao mesmo tempo que era muito pouco confiante, sempre me atraí por coisas que me desafiavam. É meio paradoxal, talvez, mas eu sempre fiquei assim, tipo assim, me desafiou, eu quero. Entendi. Entendeu? Então, eu vi o ITA, aí comecei a pesquisar vários vídeos, vi que lá era uma estrutura de faculdade completamente distinta de qualquer lugar do Brasil, que lá tinha outras oportunidades distintas completamente diferentes de qualquer lugar do Brasil, e era muito difícil.
Então, isso tudo me atraiu. Não era porque eu gostava de matemática. Tanto que, uma prova de que eu não era bom aluno. Não é exatamente porque eu não sabia as coisas. De fato, eu não sabia. Quando eu cheguei na turma ITA, eu vi que eu não sabia nada. Mas, assim, quando eu saí do ensino médio, no meu primeiro e nem do terceiro ano, eu acertei 7 questões de matemática. Das Que 45. isso? 7. E Cara. 11 de natureza. Nossa, Não bem, era tava no porque eu não caminho. sabia exatamente nada. É porque, tipo assim, durante as 5 horas de prova, eu devo ter feito 20, 40 questões. Caramba. Eu não tinha, tipo assim, resistência mental nenhuma pra fazer Entendi. questão, assim. Não tinha costume nenhum. Entendi. Não era porque eu não sabia nada. Eu acho que se eu fizesse as questões individualmente, eu não ia acertar muito, mas eu acho que umas 20, assim, eu acertava. Então, assim, aí eu saí disso vou fazer ITA. Caraca, que doideira. Moleque. Foi completamente do nada. E aí, tu vai tentar ITA ou vai estudar onde? Tá, então, aí, eu tava falando até com uma pessoa esses dias, que a pessoa tava falando comigo que, sei lá, era quinta-feira e ela não podia começar a estudar na quinta. Aí eu dei o seguinte exemplo pra ela. Quando eu comecei a estudar pro ITA, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, falei com minha mãe e pro meu pai, quero ITA, eu quero fazer engenharia espacial. Aí eles, cara, que merda é essa? Viajando. Eu falei que era pra criar uma carreira, mas não era pra tanto. Aí- Pô, engenharia é mais tranquilo? Mas assim, Mas eles falaram, esse que você quer mesmo? Que eu acho que era esse que era o desejo deles, porque eles estavam me vendo cada vez mais deprimido. Eu tava cada vez mais deprimido. E aí, ela falou, pô... Então tá, porque assim, minha mãe, no ano seguinte, o plano até então era, você vai fazer medicina. Não é que ela tava me mandando, mas eu tinha meio que comprado a ideia, bora fazer medicina. Aí do nada eu decidi isso. Só que assim, eu ia pra Belo Horizonte estudar. Pra medicina, eu ia pra um cursinho que se chama Soma. Não sei se você já ouviu falar. Já escutei falar. É quanto tempo da tua casa? 1 hora, 1 hora e meia. Eu ia me mudar. Ah, tu ia se mudar. Eu ia pra casa da minha tia. Ah, entendi. Tu não ia ficar indo e voltando. Não, né? não. Aí... Só que aí, minha mãe... Eu não sei se a minha mãe tinha sido demitida na época. Tinha algum rolê financeiro na minha casa que eu só poderia ir no meio do ano. Ou próximo do meio do ano. Acho que era tipo assim, janeiro, fevereiro, março... abril, mais ou menos. Maio, abril. Aí, o que eu fiz? Uma vizinha minha trabalhava numa biblioteca. De escola mesmo. E aí, eu entrei no Facebook. Caraca. Tinha um grupo que chamava Rumo ao ITA. Caramba. E aí eu pesquisei lá, perguntei lá como é que eu estudo pro ITA, basicamente. Eu vi vídeo no YouTube e tal. Aí eles me indicaram 3 grupos de livros. E aí eu arrumei esses livros com a minha vizinha e comecei a estudar, tipo assim, numa quinta-feira, 2 da tarde. Do nada. Entendi. Sozinho mesmo. Sozinho. Nunca tinha pegado um livro. E aí foi nisso. Aí eu estudei, tipo assim, até eu ir pro cursinho, basicamente. E aí os livros, você deve conhecer que é o Feltri. Claro, óbvio, evidente. química, né? Volume separado. Matemática, fundamentos da matemática elementar e física, tópicos da física. Tópico, né? Aí eu fui estudando sozinho. Lia a teoria, fazia todas as questões. Lia a teoria, fazia todas as questões. E foi nisso. E aí tu conseguiu, estudando a teoria sozinho, fazer as questões? Não. Porque não é uma relação, tipo... Não. Se if else, né? Se eu tenho isso aqui, então outra coisa não foi é... assim. O que aconteceu? Apesar de eu nunca ter estudado, a partir do momento que eu tive um propósito, parece que eu viciei naquilo. Tipo, Entendi. eu meio que fiquei muito imerso, assim. E aí, por exemplo, eu não conseguia a questão, eu fui caçando tudo quanto é grupo do Facebook, grupo no Telegram, tudo quanto é gente que podia me ajudar, eu chamava no Facebook e pedia ajuda em questão, entendeu? Chamar professor antigo do ensino médio, entrava em grupo de tudo quanto é coisa e ficava mandando as coisas lá. E aí pedia ajuda e foi me ajudando. Só que mesmo assim eu cheguei no cursinho e eu não entendia absolutamente nada das aulas. E que cursinho era esse que você estava? O cursinho em BH? Chama curto-circuito. Aham. Que é um cursinho só para ITM e AFA. Ele é bem pequeno, era uma turma reduzida, 30 alunos, digamos. E aí eu cheguei lá pensando que eu ia acompanhar as aulas, né? Tipo, que eu ia conseguir Tu não consegue entender nem a primeira aula, né? A realidade é completamente diferente. Porque, tipo, pro Enem, quando eu fiz cursinho, né? Pro Enem, dava pra entender. Eu podia até não aprender, não gravar as coisas, mas, assim, eu entendi a aula toda, no geral. Agora lá... Parecia outra língua, né? Mano, é uma coisa desesperadora, cara. Desesperadora. Uma coisa completamente fora da realidade, assim. E aí, o que tu fez? Aí tu tava no cursinho, BH, tendo nada, vai. Tá, aí eu fui tentando ver aula.
Só que aí chegou um momento que eu vi que, tipo assim, eu tava perdendo meu tempo, que eu não ia conseguir entender nada. Mas assim, eu não desisti. Queria vir Itaime. Aí o que eu pensei? Pô, vou voltar pros livros. Porque meio que eu já tinha conseguido uma, digamos, bagagem. Não uma bagagem de conteúdo, mas uma bagagem de resistência, digamos. Então eu voltei pros livros. E aí, basicamente, na verdade, as únicas aulas que eu entendi eram de química. Porque na escola, da parte de exatas, assim, a melhor base que eu tinha era química. Os únicos professores que, na minha concepção, faziam alguma coisa ali era química. Então, acabou que eu consegui acompanhar as aulas de química, aos trancos e barrancos. Agora, matemática e física, não. Então, eu, basicamente, via as aulas de química, matemática e física eu ignorava e... E 6 desde 10. Livro de capa a capa. Uhum. E, tipo assim, estudei os livros de capa a capa. E aí, chegou no final do ano. Eu fiz o vestibular do ITA e do IME. E no IME eu fui mal, porque ele é primeiro, geralmente, né? Uhum. Mas no ITA, o ITA tinha acabado de mudar a estrutura do vestibular na época. Mudou para o que é hoje, eu acho. Eu não sei como é que tá hoje, mas imagino pro último que eu fiz foi em 2022. E aí, ele mudou essa estrutura, que antes era prova discursiva e objetiva no mesmo dia. Era 4 dias de prova. Tipo, prova de física, discursiva e objetivo. Tudo junto. E aí, quando eu fui fazer química, eu fui muito bem na prova de química. E foi uma prova de química muito difícil. Não sei se foi cagada, não sei se foi Deus, não sei o que foi. Não acho que eu tinha competência pra isso. Não acho que eu tinha competência pra isso. Mas eu fui muito bem. Tipo assim, se era 12 questões, eu acertei 10 ou 9. Caramba. Eu fui extremamente bem. Matemática eu fui mais ou menos. Física eu fui um desastre. Português eu fui bem. Em inglês eu fiz o corte. E aí, eu mandei minhas notas para um cursinho de Fortaleza. E aí... Famoso cursinho de Fortaleza. Famoso cursinho de Fortaleza. Chama Farias Brito, no caso. Mandei minha nota, tipo... Eu mandei minha nota, era 25 de dezembro. Não, 24 de dezembro à noite. Véspera de Natal. Véspera de Natal. No dia 26, 6h30 da manhã, o cara me ligou. Caraca. No dia 26, 6h30 da manhã. Aí ele me ligou. E era um velho muito engraçado. Eu ia perguntar o nome dele, agora ele falou que era um velho muito engraçado. Não fala o nome. Cara, quem foi esse Não cara aqui, fala pô? o nome. O maluco super, né? Empolgado, né? Pô, o cara no dia 26, o cara tá mandando mensagem porque ele lançou um velho. Pô, aí, etarista. Não, mas, pô, era um senhor muito engraçado. Muito gente boa. Melhorou. Vai. Que ficava falando... Tudo dele era mestre. Ele chama todo mundo de mestre. Eu já ia falar de novo. Mas era um senhor muito... Muito peculiar, assim, sabe? E aí... Aí a conversa foi a seguinte. Ele me dava... No começo, ele foi resistente a me dar uma bolsa de 100% com o material. Ele queria me dar, tipo assim, 80%. Pagando com material? Com o material. Com o material. Só que como eu teria que mudar pra Fortaleza ainda, era impossível, assim. Era muito gasto, assim. Lá é uma cidade muito cara. Não cara igual aqui, mas é muito cara. Então, assim, não dava pra ir. Aí, minha mãe falou com ele, pô, não tem condição. E aí, ele desligou o telefone. Aí, uns dias depois, ligou de novo e rolou a bolsa de 100% com o material. E aí, eu fui. Caraca. E aí, foi eu e um amigo meu. Porque, tipo, ele me pediu indicação de pessoas do meu cursinho. E eu indiquei esse amigo meu e a gente foi junto. Se tu ter esse desempenho, provavelmente no teu cursinho, o cursinho que ele não teria acesso pior que não, ele tinha ido pior que eu. Ele imaginou, tipo, se tu conseguir, deve ter mais alguém que queira a mesma coisa. E aí, mas aí a gente foi. Ele deu 100% também, teu amigo? Deu. Caraca. Se ele, pelo que a gente conversava na época, se ele desse pra mim, ele daria pra quem eu indicasse também. Entendi. Era tipo um pacote, assim. Entendi. Legal. Entendeu? Legal. E aí tu vai pro Ceará. Caraca, mano. E aí? Tá. Aí esse primeiro ano foi bem ruim. 2019. Porque se no outro cursinho eu não entendia nada... Não, lá é pior. Lá é um bagulho... Ele é muito famoso, assim. O Farias Brito, ele é absurdamente famoso. Sim. E prepara muita gente, assim. Passa muita gente, cara, pro ITA, sobretudo, pro né? ITA, medicina. Lá é um universo completamente... À parte, né? À parte. Tipo, entendi. É moleque de 12 anos, medalhista em Olimpíada Internacional de Física, estudando sozinho, já sabe cálculo 1, 2, 3. Esses caras, eles pescam muita gente, cara. Eles vão olhando em tudo quanto é lugar do Brasil. Que é lugar, Quem tem bom desempenho leva pra lá. É uma coisa impressionante, assim. Tinha gente do Acre da minha sala, tinha gente cara, não tinha alojamento no... Tinha, mas... Só pra galera... Só que só pra quem era muito bom. Tem um amigo meu
que ele, no segundo ano... No primeiro ano, ele foi o primeiro lugar geral da prova objetiva do ITA. Que isso. Caramba. Primeiro ou terceiro, não lembro. E aí, só que ele não passou no ITA. No IME, ele tomou ferro em inglês na segunda fase, ou português, não lembro, ou redação, alguma coisa, linguagens Linguagem. assim. E aí, no ano seguinte, cara, ele conseguiu, foi tudo. Ele tinha apartamento, passagem de avião, café da manhã, Pô, almoço, imagina. jantar, café da tarde. E ele arrumava, tipo, por exemplo, a namorada dele queria estudar pro ITA também, ele conseguiu bolsa pra ela. Caramba. É um bagulho assim, entendeu? Bravo. Então, assim, eles investem pesado nesse negócio, tipo, de Olimpíada, IME, ITA. Aham. Porque o retorno deles não é esse. Eles não querem retorno nisso, eles querem retorno no resto, né? No resto, né? da escola. Lógico, Chamar com certeza. atenção pro resto da escola. Claro, óbvio. Não, maneiraço. Mas deixa eu aproveitar e te perguntar. Esse estereótipo que tem do aluno imita, é real? Todo mundo tipo, vidradaço assim, o cara nem, sei lá... Cara, O que tu manda? no geral é. No geral. Aham. Tinha gente que não era assim. Até que eu já contei pra você, né? Um Conta essa maluco história, lá conta essa história. que ele passou... Tipo assim, ele não... Ele, tipo, ficava lendo livro de filosofia no meio da aula. Não tava nem aí. Ia pra altas festas, não tava nem aí. Chegou no final do ano, ele passou no ITA. Caraca, E passou bem. Passou bem em cima, assim. sempre tem esses caras, mano. Tu E tá aí ali se eu esforçando pra lembro cá, o cara tá que- dormindo na Não, aula. não. É Calma loucura. que piora, Aí calma que ele piora. fez um texto no Facebook, na época, no Instagram, pedindo desculpa por ter passado. Porque ele falou assim, eu não merecia passar. Eu tinha amigos que mereciam muito mais do que eu, e eu passei, e eu peço desculpa por isso. Caraca, loucura. mas ele foi pro ITA? Foi, pô, tá lá. Tá lá, Deve, tá- acho que deve forma tá quase esse ano, formando, acho que né? forma esse ano. Caraca. Foi no meu primeiro ano de cursinho que ele Que passou. isso. Nossa senhora, maneiro. Aí, beleza, aí tu passou no ITA? Como é que foi? Não Não passei. passou no ITA. Uhum. Mas assim, tá, 2019, fiquei lá, e aí, tipo, eu tive muitos problemas. Problema de moradia, problema com a pessoa que eu morava, problema de tio faleceu, eu fui assaltado. Ela é bem segura, né? E aí eu fui ficando cada vez mais deprimido nesse começo, nesse 2019. 2020 eu voltei pra Fortaleza no início do ano, até que deu a pandemia. E aí todo mundo voltou pra casa. E aí eu fiquei alguns meses em casa estudando, e aí a gente voltou pra Fortaleza e ficou híbrido. A sala foi dividida no meio. Semana sim eu ia pra aula, semana não ia pra aula, porque aí o outro grupo tava indo, né? Só que aí era o meu último ano de IME. O IME até 21 anos e o ITA até 23, se eu não me engano. E aí eu fiz o IME e eu não passei pra segunda fase. Eu nunca passei pra segunda fase. Já começou por aí. Do IME. Nem do ITA. Nem do Nunca ITA. passei. Porque aí ano tinha que eu mudado o modelo, né? Tinha passado a ser uma fase só múltipla escolha e depois discursivas, né? Sim, Uhum. mas assim, eu só fiz esse, eu não fiz o antigo. Uhum. Então eu não tive esse problema de transição, né? Mas nesse ano do IME, que era o meu último ano, eu não passei por, tipo assim, uma questão de física Entendi. pra segunda fase. E era meu último ano. E, tipo, eu lembro que o resultado foi no dia do meu aniversário. Tipo, 19 de outubro. E aí, aquilo, tipo assim... Te eu derrubou, despenquei, te fraga, derrubou, despenquei. entendi. E aí eu fiquei, tipo assim... Eu sentava pra estudar, começava a chorar e tinha crise de ansiedade todo dia. Entendi. E aí a minha mãe, ele rezava terço comigo. Ela ligava de Ouro Branco, ele rezava terço comigo. Caramba. Toda vez. Tipo assim, ela rezava terço umas 4 vezes ao dia. Uhum. Porque, tipo assim, eu sentava pra estudar, começava. Entendi. Sentava pra estudar, começava. Lá atrás, quando eu comecei a fazer psicóloga, começou lá também. Só que aí parou. Aí depois voltou. Uhum. Mas aí, quando eu cheguei na prova do ITA, foi a pior prova do ITA que eu fiz na minha vida. assim. Caramba. Foi a pior prova do ITA. Tipo, eu fui extremamente mal. Eu fui mal em tudo. Literalmente tudo. Português, inglês. A prova é literalmente só livro. Não tem questão de gramática mais. Então, assim, eu tinha lido o livro e eu fui mal assim mesmo. Fui mal em tudo. Fui mal em química, fui mal em física, fui mal em matemática. Eu estudei muito o ano todo. E aí... Mas tudo bem. Voltei ao normal, entre aspas. E voltei de novo pra Fortaleza no ano de 2022. Cara. 21. No ano de 2021. E aí, tava pandemia ainda, mas a gente tava estudando híbrido, continuou estudando híbrido. Porque lá eles não seguem tanto assim, eles fazem o que eles querem no Ceará, assim. É uma Caraca. escola bem máfia, assim, sabe? Mas aí, Tá, e aí qual foi o meu plano? Genial, né? Eu vou acordar às 5 da manhã e vou dormir meia-noite de domingo a domingo.
Cara, aí vai, né? Estudando. A pessoa tá com o emocional completamente desestabilizado, vai começar a fazer isso sem atividade física, sem nada. Não, eu nunca fiz atividade física. Nunca fez atividade física. Nunca Caraca. Nunca fiz. Mas aí o ponto é que isso funcionou. E eu assinei uma mentoria na época, com alunos do ITA. E a mentoria era tipo assim, eu tinha um encontro lá, mensal, e tinha monitoria também. Então, a monitoria me agregou demais, assim, tipo, eu basicamente ficava 2 horas com um de cada matéria, e eu ficava lá 2 horas e eles tirando a dúvida que eu queria. E acabou que eu evolui muito naquele ano. Só que assim, eu fiquei nesse ritmo, 5 da manhã, meia-noite, 5 da manhã, meia-noite, domingo a domingo. Só que aí, eu peguei Covid. E aí eu fiquei, tipo assim, 2 semanas completamente de cama. Porque eu não fiquei com problema respiratório, mas eu, tipo, tava com uma dor no corpo muito forte, assim. Não conseguia ficar de pé quase, eu tava muito fraco. E sozinho lá em Fortaleza. Só que aí a minha mãe falou assim, você não vai ficar aí mais, você vem pra casa. Porque minha mãe, ela é muito protetora, assim. Então, Pô, claro, ela um monte de gente morrer, cara. Imagina, teu filho muito em outro estado. protetora, Mãe, né? Não, mas ela é naturalmente, não só nesse cenário. Mas nesse cenário, ela, tipo assim, não admitia mais que eu ficava lá, ainda mais por causa desse negócio da Covid. Ela tava desesperada com Covid, óbvio, achando né? que eu ia morrer e tal. E aí, voltei pra Ouro Branco. E aí, o bagulho desandou. Porque enquanto eu tava lá, vivendo aquilo, aquela imersão de lá, que é tipo, você mora só com gente que quer ITM, você vê só gente que quer ITM, só vê gente estudando o tempo todo, que isso ajuda muito. A pegada lá é completamente diferente, as pessoas estudam muito. E aí, enquanto eu tava naquele ritmo, eu tava completamente alheio aos meus problemas, sabe? Só que aí, quando eu fui pra casa, e aí, tipo assim, aí em casa, você vê os problemas dos outros também, não só os seus. Você vê, tipo, o problema... A minha mãe foi demitida na época. Nessa época que a minha mãe foi demitida. Tipo, tava acontecendo vários problemas lá em casa também. Não problemas, assim, sociais da minha casa, mas problemas financeiros mesmo. E aí, eu fui desestabilizando. Aí chegou no meio do ano, eu virei pra minha mãe e pro meu pai e falei, pô, não quero mais. Vou fazer engenharia aqui mesmo. Não, vou fazer engenharia da computação. Vou fazer engenharia da computação. E aí... Ele falou, você tem certeza? Não vai tentar, tal? Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, beleza, mas você vai fazer a prova. Você vai se inscrever e vai fazer a prova. E aí eu tentei também, na época, um negócio que chama INSPER. O INSPER? No São Paulo, né? Que é por bolsa, né? Tipo a FGV aqui. Eu tentei o INSPER pra engenharia da computação. Só que eu não me encaixei no quesito renda certinho. Faltou, tipo assim, extrapolou, tipo assim, R$200. Entendi. E aí eu não passei. Entendi. Não consegui, nem sequer... É porque, assim, eles dão a bolsa, que é uma faculdade extremamente cara, e eles também dão auxílio moradia. E aí eu não tinha mais acesso a isso tudo, basicamente. E aí, larguei de mão, né? E aí, chegou na época do SISU, eu passava em engenharia da computação, só que eu teria que ir para outra cidade. Só que aí, nesse ano, eu comecei a me tratar. Tipo, psiquiatra e psicólogo. Então, ficou inviável de eu ir para outra cidade. Porque era tudo pelo SUS. Entendi. Minha cidade, o SUS funciona, entendeu? Tinha que ficar lá, óbvio, Eu tinha que ficar lá. Uhum. E aí, na minha cidade, tem um campus estendido de São João del Rei, que tem só engenharia. E aí, eu me inscrevi em engenharia química. E aí, fui fazer engenharia química. A química lá do passado, a famosa química lá do passado. Exatamente. Caraca. Exatamente. Aí fazer engenharia química na UFSJ. SJ, né? São João del Rei. Ah, boa. Campus Alto UFSJ. Paropeba. Muito boa. Aí tu chegou, começou a fazer faculdade. Tá. E aí agora a gente vai na pauta do podcast, que é exatamente o momento da mudança da carreira. Então para aí. Tá. Parar a tua história na universidade, porque aí em algum momento vai cair tua ficha e falar assim, meu irmão, não é isso que eu quero fazer uma outra coisa. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai pra Luan Santana. Luan Santana, sobre a tua história, tu já contou parcialmente, né? Você falou um pouco sobre a tua vida ali, né? Como você se sentia na escola. E aí, beleza, você tinha esse sentimento de que, pô, você era bom, então, por consequência, era suficiente para você passar. E aí, beleza. A partir daí, você não foi bem no vestibular, você acertou, tirou 640 lá, que você tinha falado, evidentemente, bem longe de medicina, mas você sempre quis fazer medicina? Não. Não?
Eu comecei o podcast falando assim, cara, medicina é uma carreira que todo mundo geralmente quer, a maior parte das pessoas querem desde criança. É um negócio que as pessoas sonham. Duas pessoas que não queriam medicina, de fato. Tipo assim, eu na real, cara, eu odiava a parte de doenças. Eu ia mal na parte de doenças em biologia. Eu detestava estudar isso na escola. Eu tinha nervoso de sangue. Meu irmão, uma vez, a gente na frente da Parmê, ele prendeu a mão na porta do carro, começou a sair sangue, pô. Maluco, eu entrei em pânico. Minha mãe pediu... Não cheguei a desmaiar. Mas minha mãe me pediu pra eu ir na Parmê pegar guardanapo. Maluco, eu fui, voltei sem o guardanapo, parei na frente dela e comecei a chorar, pô. Tá ligado? E tipo assim, tinha 10 anos, coitado. Não. Tá ligado? 17, Não. Uns 16 ali, cara. 15, 16, cara. Muito otários, né? Tipo... E aí, cara, zero vontade disso. Eu, na escola, eu era bom em biologia e eu me amarrava na parte de zoologia, cara. O meu sonho, naquele momento, era ser biólogo marinho, como eu já falei, Projeto Tamar, lembra? Muita gente tem esse sonho, né? Muita gente tem esse sonho. As tartaruguinhas, caramba, não sei o quê. Cara, muita gente tem esse sonho. Eu conheci muitas pessoas que tinham esse sonho. Quero ser biólogo marinho, trabalhar no Projeto Tamar. Muita gente gente mesmo. tem uma mídia boa, pô. É isso. Tem uma mídia boa. Parecia lá no TV Cultura, sabe? É verdade. Pô, e é realmente uma parada maneiraça, né, cara? Pô, muito maneiro. Vai lá, sem sair do foco aqui. Vai. Então não tinha interesse nenhum, cara. Não tinha interesse nenhum. Eu entrei nessa porque, tipo, um dia eu tive um estalo, assim, depois do meu Enem, do vestibular ali de quando eu tava no ensino médio. Eu já tinha feito o Enem e eu tava esperando. E aí, tipo, fui à igreja e a moça lá, na hora, né, que tava regendo o culto lá, né? Ela falou, tipo, a gente geralmente pede que no meio evangélico tem muito isso, né? Tipo assim, você quer namorar com a menina, aí vocês falam, vamos orar juntos, tá? Vamos ver se Deus quer isso pra gente, tá ligado? É tipo no passado, vem dançar comigo, né? Vamos orar, quase né? Isso. Aí vamos orar. E aí, moleque... E aí, qual a ideia? Essa moça foi e falou, pô, gente, na moral, ela é líder de jovens, né? Vocês estão toda hora aí nessa... Ela novinha? Ela tinha a tua idade, né? Não. Ela tinha 30 e poucos. Sim. Ela tava guiando... Ela era líder dos jovens, né? Entendi. E aí ela foi e largou essa. Gente, toda hora vocês estão aí com papo de, vamos orar pra lá, vamos orar pra cá, não sei o quê. Vocês gostam de orar pra caramba quando é negócio de relacionamento. Mas já pensaram em orar pra ver o que Deus quer sobre a carreira de vocês? Pensar se ele tem algum direcionamento, não sei o quê. Eu comecei a pensar sobre isso e tal, e aí veio a questão da medicina nesse sentido, assim, sabe? Não entrando muito na questão religiosa, mas foi nesse sentido. Foi e aí falei, que virou tua chave ali, né? Eu falei, tá, cara. E, tipo, eu fiquei bem na cabeça. É um bagulho que eu não queria, então é um negócio que faz sentido eu não ter inventado, tá ligado? Sei lá, só... Mas, enfim, né? Isso é mais a parte religiosa e tal, mas foi daí que surgiu a vontade. E foi quando eu falei com meu pai, ó, me bota no cursinho que eu vou fazer medicina, eu te garanto que eu vou passar em 1 ano, não sei o quê. E foi ótimo, cara, foi ótimo. Porque eu nunca me senti tão que humilhado. Eu vou passar em 1 ano. Não. Vamos pra concorrência. Pra medicina, meu irmão. Não, genial, né? Genial. Tu vai olhar a nota de corte do negócio, o bagulho lá em cima. Não, e se eu tivesse tirado 770, até vai, mas eu tinha 640. E após fazia lettering e via todas as aulas. Fazia lettering e assistia todas as aulas. Que bom demais, Cara, tá? Bom demais. esse é um cenário, gente, que a gente, quanto professor, ou depois que passa, tu olha pra pessoa, a pessoa tá sentada na sala de aula, tá ali concentrada no lettering, tá fazendo... Tu já escreveu 3 quadros, tá ela, estequiometria, fazendo o E com as voltinhas assim, aí bota... Aí tem aquele estojo de estabilo, tá ligado? Com 68 estabilos, cara. Não. Gente, pelo amor de Deus, cara, larga esse lettering pra lá e vai seguir tua vida do jeito que tem que ser, do jeito certo, cara. Mas um dia a gente conversa sobre isso. Não, Nossa, então, lettering, caralho. eu não fazia lettering, eu fazia algo pior. Eu tocava violão. Eu levava o violão pro cursinho e tocava lá. Tipo, na hora que era pra estar pensando em estudar, sabe? Eu tocava violão. Você com certeza tava pensando em estudar. Tava focado, tava concentrado naquilo ali, né? Focadão. Mas... Depois disso, né? Eu entrei pra enfermagem, né? Eu passei pra Unirio mesmo. E aí foi aquele lance do teu pai, né? Você falou assim, cara, tem que passar em alguma coisa. Tem que passar em alguma coisa e tal. E botei pra enfermagem. E é até bom, porque... na época... A frase que eu soltei pro meu pai foi: pai, eu passei pra enfermagem. Eu posso
se eu começar aprendendo a ser um bom auxiliar de médico, eu vou aprender a ser um bom médico. Ou seja, na tua cabeça, o enfermeiro é um auxiliar de médico. Exatamente. Caraca, e aí que eu parada. entro na faculdade e descubro que é um bagulho totalmente nada a ver com isso, cara. Que é uma profissão totalmente à parte. Uma profissão totalmente autônoma, Você com só conhecimento Você só gigante. reproduziu o que as pessoas, no gosto popular, Aham. né? Na linguagem popular, acabam tendo, né? Aham. Que ou que o enfermeiro é o médico frustrado, É. ou que o enfermeiro é o que tá ali dando a mão pro médico, enquanto o médico é o herói, o enfermeiro Sim. tá ali como coadjuvante, Sim. né? Onde, no final das contas, não, cara. Sem o enfermeiro, a carreira médica não existe. Sem o médico, a carreira de enfermeiro também não existe. São coisas Com certeza. bem complementares e carreiras diferentes, né? São Com carreiras com... É como se eu fosse pensar que, pô, numa escola tem o professor e tem o coordenador. Os dois são duas carreiras que são igualmente importantes, Aham. duas carreiras complementares, duas carreiras que são necessárias para o funcionamento da escola, no caso, para o funcionamento do hospital. Aham. E claro que a gente está pensando no enfermeiro do hospital, propriamente sim, dito, sim. né? Não que vai na casa das pessoas. Eu enfim. não vejo nessa metáfora nem como um coordenador e um professor. Eu vejo como um professor de geografia e um professor de história. Uhum. Os dois são professores, tá ligado? Os dois se complementam na sua jornada até a aprovação. Uhum. Que no caso é a resolução dos problemas de saúde, saca? Uhum. Porque quando a gente pensa também nessa questão de coordenador, dá uma ideia de que tem uma hierarquia e não sei o quê. E, bem ou mal, em muitos hospitais particulares, essa hierarquia existe sim. É porque o Ela não coordenador não está deveria. acima do professor. Esse esse é o aí ponto. me faltou o feeling de colégio. Não, né? justamente isso. Assim, Aham. o coordenador Aham. é o cara que coordena. Aham. Ele ordena em sincronia com outros. boa. Então, se eu sou um professor, não é porque tem um coordenador que me dá as regras do jogo que ele tá acima de mim. Aham. Então, são realmente... boa. porque são duas carreiras distintas, Isso. né? Claro que não tem uma faculdade para ser coordenador, Aham. né? Mas suponha-se que exista, né? Hoje em dia, tradicionalmente, o coordenador é o cara que é professor também e assume aquela posição. Mas se a escola coloca um coordenador, uma pessoa que é de administração, um cara que tem um perfil de gestão, Aham. pô, certamente ele desempenha um bom papel, né? Claro que tem maneiro. vários professores que também desempenham um bom papel, Sim. mas pensando em carreiras complementares, a enfermagem e a medicina são duas carreiras independentes e que se complementam na atividade fim, que é cuidar de uma pessoa no final das Não, contas. peguei, né? peguei. Entendeu? E desse papo que você falou de, tipo, que as pessoas falam que o enfermeiro é um médico frustrado e tal, eu tinha tanto esse tipo de coisa na cabeça. Quando eu cheguei na faculdade, eu ouvi de uma amiga que ela sonhava desde criança em ser enfermeira, eu tomei um susto, pô. Caramba. Tá ligado? Eu não acreditei que aquilo fosse possível. Eu falei, como assim, cara? Tipo, sabe? E... é totalmente diferente. Mas enfim, né? O tema não é enfermagem. E é porque isso... Ah. Não, por que eu tô falando de enfermagem? Cara, tem muita gente que tá no mesmo cenário que você. Aham. E aí, por Tem isso muita que... É por isso que eu pedi muito que tu fizesse parte. Claro, como host, como tu é aqui, né? A pessoa que lidera o podcast junto comigo. Mas também a pessoa que viveu essa transição de carreira, de uma carreira que... Pô, cara, eu me vejo bastante nisso, embora não seja, né, o meu local de fala em relação a isso. Mas quando eu fui fazer química, a primeira coisa que me perguntaram na sala de aula... Cara, sem brincadeira. A primeira coisa que perguntaram no encontro dos calouros foi... Quem aqui queria fazer engenharia química e tá fazendo química? E aí tu olha ao redor, cara, tipo, sei lá, 80% da sala levanta a mão, não conseguiu passar em engenharia química... Na época, pô, concorrido pra caramba. E aí, pô, boom da engenharia. Pô, eu tô falando 2007, assim. Pô, cara, boom da engenharia enorme no mercado. Engenharia civil voando, engenharia química bombando pra caraca. E aí, pô, 80% das pessoas levantaram a mão, mas não tiveram condição de passar naquela época. E aí, tu já olha pra aquilo ali e tu se sente inferiorizado. Eu falo assim, cara, se eu fosse fazer engenharia... estaria ok também, mas química também tava maneiro. Pra mim era igualmente maneiro, assim. O que acontece é que são atribuições distintas. Sim. O engenheiro faz uma coisa, o químico faz outra, completamente diferente. E os dois são complementares. Aí vem o lance, talvez essa metáfora fosse boa, né, na relação. Se
fazendo uma analogia com café, não o professor, e sim o pó do café, é como se o químico fizesse o pó do café e o engenheiro fizesse o coador do café. Cara, eu faço uma coisa, o engenheiro faz outra. E no final, eu quero um consumidor ali passando um cafezinho. Então, os dois estão trabalhando de forma concomitante, né? E aí, cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, químico é menor. E aí, eu lembro que no primeiro dia, eu saí andando com uma veterana, e aí ela tava falando sobre a média salarial do químico. Cara, eu nunca esqueci. Ela falou assim, cara, o piso, na época, não vou lembrar exatamente qual o valor, mas era tipo, R$2.200. Que é um valor ok, obviamente, cara, para muitas pessoas, para muitas carreiras. Mas eu cursando a graduação, eu olhava para aquilo ali e eu falava assim, caramba, cara, se eu ficar com esse valor... Aí eu olhava para as contas de casa, por exemplo. Minha mãe, meu pai, 2 filhos, tinha a casa própria, mas, tipo assim, pagando... Eu não conseguia fazer nenhuma extravagância, não que eu tivesse que fazer, mas, pô, eu pensava em fazer, sei lá, intercâmbio. Meu sonho é fazer intercâmbio. Cara, nunca que a gente teria condição disso. Aí eu fui pensando, falei, caraca, mano... Pô, vai ser um negócio apertado. Aí, cara, tu vai vendo que o quanto o ambiente ao redor também te influencia pra tu sair daquela carreira. E aí, tu fala assim, eu não, cara, era química que eu queria fazer mesmo. No final, eu até mudei pra licenciatura pra poder dar aula. Foi ali que eu me identifiquei. E que é muito pior ainda, né, cara? Vai pensar na carreira de professor. Todo mundo fala mal, todo mundo fala ganha mal. Todo mundo. E aí, cara, é um mundo ao redor falando assim, não faça isso, vai mudar. Tem certeza. A sorte que em casa, meus pais nunca questionaram aquilo que eu queria fazer, jamais. Muito pelo contrário, sempre me apoiaram em tudo que eu quis. Mas, voltando pra tua questão. Aí, tu foi fazer a enfermagem, e aí, conta aí como é que foi. Cara, eu fui fazer enfermagem, mas eu mantinha aquela ideia na cabeça de fazer medicina e tal, não sei o quê. E eu comecei a ver que talvez a melhor coisa que tenha acontecido pra mim com relação à medicina é eu ter passado pela enfermagem. Porque se não fosse ter feito a graduação em enfermagem, eu seria o médico mais otário de toda a face da Terra. Não quer dizer também que os médicos são médicos que não passam por tem um não caso quer dizer específico, isso, né? Não quer dizer isso, estou falando de mim. Porque eu já estou falando de uma pessoa que era arrogante e que ainda entrou na enfermagem e que talvez se tivesse passado primeiro, faria exatamente o que fizeram comigo durante a graduação. Cara, por exemplo. uma grande chance disso acontecer. Imagina se tu passa realmente no primeiro ano. Caraca, ia isso é uma ser grande chance. ordinário, assim. Tá ligado? E qual era a ideia? Uma das primeiras coisas que aconteceu, que eu vou falar de uma professora, e isso é perigoso, né? Porque eu passei para a mesma universidade, né? Então tem que tomar cuidado, porque eu vou falar e não citar nome nem nada. Mas eu passei uma matéria, eu ia cursar uma matéria no primeiro período, com uma professora, e aí, não vou dizer qual a matéria, igual a professora, mas a professora estava passando os slides e tal, não sei o quê. E eu olhei aquilo e eu tava, caraca, boa, maneirão, porque o ciclo básico, né, é o quê? É anatomia, é histologia, são matérias que você vê um pouco no cursinho também, mas que você tá ali e você tá vendo pra medicina também, saca? Tipo, o ciclo básico é básico pra todas as carreiras. E aí a gente tava lá, tava vendo a aula e tal, não sei o que, amarradão, pensando naquilo, não sei o que. Do nada a professora começa a pular um monte de slide. E ela fala, não, gente, isso aqui é só pra medicina. Aí eu falei, que isso, cara? Pera aí, lembra qual era a matéria? Lembro. Melhor não falar a matéria? Eu não vou lembrar da época, Posso né? falar, a professora... Não sei se a professora faz isso até hoje. Ela também tem chance de não ver, não precisa falar o nome da pessoa, não. Não vou falar o nome mas dela, tu lembra não. a disciplina. Sim, anatomia. E é uma... Anatomia. Anatomia. Era a disciplina que era concomitante de medicina e de enfermagem. Essa professora dava aula nos dois. Ah, entendi. Tá ligado? E aí ela vai, pega os slides e, tipo, ela começa a passar. E aí falou, tipo, como é que é? Isso aqui é só pra medicina. Aí eu falei, caraca, beleza, legal. E aí achei aquilo sacanagem, né? Mas falei, show, vou falar com ela depois. Aí cheguei no final da aula, fui falar com a professora, falei, professora, tudo bom? Não sei o quê. Deixa eu te perguntar, eu penso em um dia fazer medicina. Então, por mais que eu saiba que você passou os slides porque não vai cair na prova, eu queria saber se você poderia me passar para eu assistir completa a matéria, né? Para poder estudar, me dedicar um pouco mais, tal, não sei o quê. Ela falou, pô, legal, quando você passar em medicina, você vê. Caraca. Tá ligado?
Quando você passar em medicina, você vê. Então foi maneirão, cara. Foi maneirão. E aí ela nem, tipo, adaptou os slides pra você. Pô, é muito feio isso, assim. Eu acho que é uma atitude deplorável, assim. Porque tu já tá numa situação de vulnerabilidade ali, alguns, não tô falando todos, muitos querem estar ali, de fato. Mas alguns que... Tem vários que estão ali, cara, com a cabeça a mil, assim. Tipo assim, eu queria fazer uma outra coisa e tem muita gente que sente que medicina é superior a outras carreiras. Tem muita gente que passa por isso. Inclusive, isso é um dos grandes problemas dentro dos hospitais. A relação médico-enfermeiro, né? Um dia a gente podia até conversar sobre isso, trazer uma enfermeira e uma médica aqui para poder dialogar sobre essa relação, né? Mas enfim, até pra gente poder, cara, todo mundo tá aqui, vai passar, eu sei que vocês vão passar. Sim. Mas quando vocês forem médicos, vocês saibam que, pô, cara, a enfermagem é muito relevante, né? Dentro daquele universo médico. Mas enfim, voltando, a gente ter na cabeça que quando uma pessoa faz isso, ela só corrobora, às vezes, algo que tá passando na tua cabeça que... Cara, tá te trazendo um desconforto absurdo, assim. Tu tá ali, mano, vai viver aquilo, sabe? E se você quiser mudar, que você mude. Mas, enfim, viva aquilo ali da melhor forma possível, né, cara? Com mas, certeza. Enfim. E outra, né? A enfermagem também tem direito e dever de ser educada da melhor forma possível, né? Se você tem um conteúdo lá que é válido para uma carreira, é válido para todos, pô. Lógico, tipo, ainda óbvio. mais numa disciplina tão básica, no ciclo básico. Mas tudo bem, enfim, né? E aí, tu foi... Aí fez engenharia. Tô com a engenharia na cabeça. Aí tu fez a enfermagem, beleza. Aí você chega a concluir a enfermagem. Sim, concluí. Você chegou a atuar, não? Cara, atuei muito pouco, de forma autônoma. Qual era a ideia, né? Tipo, uma das áreas que a enfermagem mais tem autonomia para lidar é a amamentação. Tem muito consultor de amamentação, né? E como eu tinha me interessado muito sobre neonatologia, eu fiz meu TCC nisso, eu ofereci gratuitamente para os meus amigos, assim, sabe? Eu tinha alguns amigos, minha tia tá grávida, sei lá, minha prima tá grávida. E eu ia e dava uma consultoria para a pessoa sobre amamentação, sobre tudo que poderia envolver aquele cenário e tal, não sei o quê. E... sei lá, cara, tipo, foi bem legal. E aí vai chegar uma hora que você vai querer fazer medicina. Na verdade, quando eu entro na faculdade, eu sabia que eu ia passar para medicina em algum momento, sabe? Tipo, eu nunca desisti disso, eu apenas adiei em tese, né? Tipo, eu sabia que eu ia demorar mais porque eu tava fazendo a faculdade, mas que eu ia passar. Mas durante a faculdade você tava fazendo cursinho? Como é que era? Tava fazendo cursinho online. Durante a faculdade fazia online? Durante a faculdade fazia online. Tava fazendo Enem todo ano. Tava fazendo UERJ todo ano. Se manteve fazendo o vestibular enquanto tava na faculdade. Entendi. Até para quem tem casa aí, que tá nessa situação, tipo, tá fazendo uma faculdade, você tá pensando ainda em outra, pensando em passar para medicina, cara, mesmo que você ache que não vai dar para você passar no Enem se você não estudar integralmente, e o que possivelmente vai acontecer, é muito importante que você se mantenha estudando e se mantenha fazendo os vestibulares, porque você se mantém na ativa, cara. Se você deixar para lá no final, depois de você terminar, você tentar fazer o Enem de novo, fazer o UERJ, voltar... Fica muito longe, né? Muito longe, muito longe. Você vai levar 500 anos para desenferrujar, que você poderia ter mantido esse nível aí, pelo menos, sem perder nada, se você tivesse mantido estudando mesmo um pouquinho. Porque tu sabe, assim, tu tá fazendo uma carreira, você entrou numa carreira, porque você... É até difícil falar isso, né? Vou botar muitas aspas, né? Você não quer perder tempo. Vou entrar na faculdade quando? Quando eu tiver 30 anos, não vou fazer isso. Aí tem esse pensamento na cabeça de muitas pessoas. E aí você tá com esse cenário e você optou por... Ou porque teus pais querem, a gente sabe que existe uma relação familiar que muitas vezes é autoritária, ou que não tem uma condição para poder te manter fazendo aquilo ali. Aí você entra. E aí, hoje em dia, com o estudo online, as coisas são muito mais acessíveis, assim. Embora ainda tenha o seu custo, seja caro para muitas pessoas, é bem mais acessível para muitos cenários, né? A gente tem cursinhos cobrando, R$4 mil fazer medicina e, às vezes tu paga isso no ano inteiro para um dos cursinhos online, consegue estudar a qualquer hora. E aí, imagina que
tu tá fazendo enfermagem e aí, pô, tu tem um tempo depois da enfermagem que você não tá em prova, não tá em nada, você consegue se dedicar àquilo ali. E aí o que o Luan tá falando, eu reitero e corroboro e acredito pra caramba, assim. E eu também nunca tinha refletido sobre isso. Pô, teu cenário é ter que entrar na faculdade. Aí você vai e entra na faculdade. Tô pensando nesse cenário, né? Porque às vezes você pode continuar fazendo cursinho, só não quer continuar fazendo cursinho. Sim. E é justo também, né? As pessoas podem querer. E aí, pô, supondo que você vai ter que entrar na faculdade, mas tu tem certeza que você vai fazer uma outra carreira, que é o caso Luan, cara, é um cenário muito bom você fazer o que tá... Tu vai reduzir o teu ritmo, é óbvio. Tu não vai estar com a cabeça que é a cabeça de um vestibulando. Tu não vai poder se comparar a quem tá estudando todos os dias. Mas você sabe que a tua preparação vai durar um pouco mais. E isso tem que estar muito claro na tua cabeça. Eu vou fazer a graduação durante os 4, 5 anos e eu vou ainda assim estar estudando. Porque se eu tenho na cabeça que a minha preparação não é pro ano que vem, eu me frustro menos, cara. Se eu entendo que a minha preparação para medicina é para daqui a 3 anos, eu consigo pegar o conteúdo todo do ensino médio e picotar em 3 anos. Embora, evidentemente, você vá continuar fazendo vestibular todos os anos. Então, às vezes, a pessoa tem uma deficiência de conhecimento tão grande, tão ímpar, que ela resolve começar a estudar o que ela nunca estudou na vida, senta na cadeira, vai começar a estudar e ela não entende absolutamente nada, ela acredita que vai dar no final do ano e no caminho ela tá vendo que, cara, não tá rolando, cara. Tá fazendo simulado, não tá dando certo. E aí, se ela pensa previamente que a preparação dela não é para aquele ano, a entrada não é pro ano seguinte e que, se ela entrar, tá ótimo. Mas se ela pega o conteúdo de 3 anos e ela fragmenta em 2, 3 anos, ela vai ter muito mais conforto para estudar cada uma das disciplinas do jeito que tem que estudar. Que é, pô, estudando a teoria na moral, fazendo os exercícios todos que você precisa e não vai colocar a carroça na frente dos bois, não vai ter ansiedade lá na frente e tudo mais. Então, quando você não se desconecta, e aí eu tô voltando para o teu ponto, você não se desconecta do vestibular, você tá sempre na ativa, tá sempre vendo embora tua carga horária seja mais reduzida. Você não vai esperar que você vai ter um desempenho dos melhores possíveis, mas você vai continuar mantendo a cabeça ativa, né? Vestibular não é igual andar de bicicleta, tá muito longe disso, né? Você precisa se manter ali dentro. E aí você ter se mantido fazendo isso, é claro, é muito difícil, tá? Não tô aqui supervalorizando esse processo, não. Muito pelo contrário. É bem difícil isso. Se fazer a graduação já é difícil. Fazer a graduação com uma outra atividade é muito complexo. As pessoas que estudam e trabalham sabem muito bem disso, né, cara? Que é muito complexo. Não tô romantizando esse fato. Mas se é aquilo que você quer e você tem certeza, eu acho que é uma atitude boa. Um caminho bom. Foi algo que eu me vi... que era uma necessidade, né? Porque se não fosse isso, eu talvez fosse levar ainda mais tempo do que os 10 anos que eu levei. Né? Entendi. E aí, beleza. Aí, na iminência de entrar na medicina, eu vou cortar, vamos pro Saulo Mineiro. Saulo, aí beleza, engenharia, tô ali, entrei na faculdade, comecei a fazer o ciclo básico, cálculo, física, pô, chegou a fazer resistência de materiais? Não, tu fez... Química, engenharia... Eu fiz química orgânica, química geral, cálculo 1, GAL, análise de cálculo, programação, metodologia científica. Tive uma matéria lá que era tipo... tu não tinha entrado tu não saiu do ciclo básico, né? Tu ficou no ciclo básico. Entendi. Fiz 1 ano e 2 dias. Entendi. Fiz 1 ano e 2 dias. 1 ano e 2 dias é bonzão, né? Muito específico, né? Muito específico. Tá, o cara aí, foi no segundo semestre, no terceiro semestre, né? Foi 2 dias, falou, 2 dias, tô legal. Não. Mas e aí? Aí tu tá na engenharia e quando você identifica que você não quer aquela parada? Tá, isso é bem complexo. Porque, imagina assim, tua cabeça, meu, o caos, o furacão, né? Tava um caos. Tava um tremendo caos. Porque assim, cara, eu... Foi meu relógio? Foi meu relógio? Foi. Cara, que doido. Desculpa, gente. Não, relaxa. Cara, assim... Tá, extremamente complexo. Eu vou tentar falar bem devagar pra dar pra entender. Tipo assim... Desde, sei lá, dos meus 12, eu já estava numa queda psicológica, emocional, né? Emocional. E aí, E assim, depois que passou essa questão do ITA, no final ali do ITA, eu tive alguns
ultrapassou tristeza, assim, no sentido de... Ultrapassou tristeza, no sentido de... Das coisas irem pra um lado bem mais... Mais complicado, né? complexo. Entendi. De começar a pensar besteira, de Entendi. falar besteira. Uhum. De ter uns certos... Digamos, ataques. Pensamentos ruins, entendi. Não, ataques mesmo. Tipo assim, Aham. umas crises de ansiedade bem violentas, assim. Pô, você ficava parede, fraga. Caraca. Tipo, pra Aham, sangrar sim, mesmo. entendi. Então, assim, foi uma época bem complexa. Durante a engenharia. Não. Isso pré, né? Porque, assim, eu fiquei praticamente 6 meses, assim, eu desisti do ITA em julho. E como eu tinha certeza que em engenharia eu passava no Enem, por uma questão, tipo assim, de que eu ia muito bem em matemática e naturezas. Mesmo Que sem saber biologia, quase eu conseguia. suficiente, né? Quase com suficiente. certeza eu ia bem. Primeiro dia é uma questão, assim, eu acho que uns 30 e poucos eu ia acertar em cada uma. Então, a redação era a mesma redação, só era só adicionar a proposta de intervenção, que era a diferença. Então, assim, eu tinha certeza que em engenharia eu passava, então eu fiquei 6 meses jogando Valorant Caraca, 6 meses no computador. no computador. Entendi. E assim, eu ficava assim, eu acordava 5 da manhã, jogava, dormia meia-noite, 11 horas, e fiquei nessa. Caraca. Não fazia mais nada. E assim, obviamente, sei lá, via alguma coisa eventualmente, saía eventualmente, mas assim, no geral era essa a minha rotina durante esses 6 meses. E assim, no início, assim, quando eu desisti do ITA, assim, que foi quando eu comecei a falar merda e acabou que eu soltei besteira pros meus pais. E aí meus pais perceberam que a coisa tava muito séria, entendeu? Então, assim, aí nesse final de ano eu comecei a me tratar, de fato. Eu já me tratava, eu cheguei a me tratar antes, mas de fato eu comecei a me tratar nessa época. E aí eu comecei a tomar remédio e tal. Aí tinha toda a questão de adaptação para remédio. Toda hora eu tava tendo que trocar de remédio, porque eu não me adaptei aos remédios várias vezes. E aí... Aí beleza, chegou no SISU, eu queria engenharia da computação. Queria engenharia da computação. Graças a Deus eu não consegui. Não pude ir para fazer engenharia da computação. E acabou que eu continuei na minha cidade e fui fazer engenharia química. Naquela transição entre passei e começo o curso, eu comecei a analisar a situação e fui perceber, e fiquei, já comecei com o seguinte pensamento: pô, eu não me vejo tanto na profissão. Profissionalmente, né? Mas era um flerte, assim, era bem de leve, assim, não era tão significativo. Só que, assim, quando eu desisti do ITA, em julho, né? Em junho, julho, sei lá. Um dos motivos que me fez desistir, além da questão emocional que já estava fraca, que sempre foi fraca, eu posso falar sobre isso, em relação à prova em si, em vestibular, que eu acho que ajudaria muita gente. Mas nessa época eu desisti também porque o meu negócio do ITA nunca foi porque eu adorava exatas. Foi pelo ITA. Pelo desafio do ITA, pelo né? desafio Entendi. e pelo local. Só que aí, quando eu comecei a conhecer as pessoas que estavam lá, e o local em si, não que eu fui lá conhecer, não que eu vivi aquilo, mas assim, eu comecei a conhecer as pessoas que estavam lá e que estão lá hoje. Não que essas pessoas são boas ou ruins, mas eu vi que era uma idealização minha. E que, tipo, não era aquilo que ia me fazer ser uma pessoa feliz, de fato, sabe? Não era aquilo que ia mudar meu pensamento em relação às coisas. Então, assim, eu tinha certeza de que eu ia pro ITA, ia chegar lá e ia querer sair do ITA. Entendeu? Então, acaba que foi livramento, no fim das contas. Então, assim, quando eu comecei engenharia, eu já, tipo, comecei a ter essas matérias e eu ia muito bem nas matérias. Em todas. Menos, sei lá, metodologia científica. Que eu quase tomei pau, era uma coisa assim. Muito Mas, doido. pô, cálculo 1, eu fiquei, tipo, com o CR de 9.8, entendeu? Caramba. Mas não era porque, tipo, eu sou gênio, é porque eu já tinha aprendido Já tinha tudo. visto o cálculo Eu já tinha 1, aprendido literalmente tu vê tudo. no ITA, né? No pré-ITA, né? Precisa de muitas coisas, então... não é nem o cálculo em si, mas é porque o cálculo precisa de uma base muito sólida em funções. E eu tinha essa base. Então, assim, que é o que geralmente as pessoas não têm quando vão fazer engenharia. Elas vão fazer GAAL, vão fazer cálculo 1, elas não sabem... Tem gente que chega lá sem saber só uma fração, pô. E passa. Ampla concorrência, eu não tô falando de gente que é cota, não é nada disso. É ampla concorrência, não sabe só uma fração. Então, assim, eu já tinha uma base muito boa, então era muito fácil pra mim ir bem naquelas matérias. Não era porque eu era genial. Igual eu falei, você tem 7 questões. Nunca fui genial. Verdade. Então, assim... Só que aí... Primeiro ponto, a questão do desafio. Deixou de ser um desafio. Eu perdi o interesse. Segundo ponto...
exatas começou a ser quase um trauma pra mim, assim. Eu tava completamente antipatizado por tudo. Não gostava de mais nada. Gostava, assim... Quando eu tava fazendo exercício, eu gostava. Mas ver aula, me interessar pelo que eu tava vendo, não me interessava mais. Perdi completamente o interesse. Foi, tipo, traumático mesmo. Apesar do que, quando eu tava estudando pro ITA, eu tinha muito interesse. Eu comecei a ter muito interesse, mas não era um interesse genuíno, porque eu adorava matemática. Não. Era um interesse... Pelo desafio. Pelo desafio e era um interesse interessado. Porque era pra passar. Então, isso... Tipo assim, qualquer sopro já vai cair, né? Já desmancha. Que foi o que aconteceu. Então, eu já comecei a engenharia, de certa forma, já, tipo, pensando assim, pô, não quero essa merda, não. Vou vazar. Só que, assim, muitas das coisas... Porque, assim, eu fui muito novo pra Fortaleza. Eu fui com 18, 19, sei lá. Na verdade, eu fui com 18 pra Belo Horizonte. E é um estudo muito imersivo. Eu não fazia nada. Eu fiquei, tipo, 3 anos e meio sem fazer nada. Eu só estudava. Assim, obviamente, de vez em quando eu ia em algum lugar, mas, assim, basicamente nada. Então, coisas que... E, assim, antes disso, eu já não fazia tanta coisa. Eu sempre fui muito tímido, muito fechado. Então, assim, durante toda a minha vida, eu não fiz várias coisas que a maioria das pessoas não fazem. Entendi. E aí, chegou na faculdade, eu comecei a fazer várias coisas. E tava legal. Então, eu não quis me desfazer disso. Isso me segurou um pouco lá, entendeu? Tu tá se referindo a chopadinha? Lá não chama assim, lá chama rock. Rock? Ah, rock. Lá chama rock. Vai no rock? No rock é isso mesmo. E não toca rock. Não toca rock, E... Lá só toca funk e sertanejo. Caraca. Meu Deus. A funk carioca ou funk paulista? Não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos entrar nesse mérito, não. Eu Continue, não faço continue. a mínima ideia. Continua. Eu não escuto funk, eu não sei, mano. Continua. O cara, pô, tocava... Clarinete, tocava... clarinete, mas aqui no funk, né? Não, eu não Tocava escuto música clássica, pô. Eu não escuto música clássica, eu escuto rock. Aí eu fui no rock e não tinha rock. Não tinha rock. Eu falei assim, é isso que eu gosto. A gente gosta mesmo. Tá a banda aqui, cara. Cadê a banda? Mas, pô, era maneiro as festas. Eu gostava, eram umas festas que não era, tipo... É porque é festa em república. Então, são festas mais contidas, assim, tipo... É só a galera que você conhece quase. São festas bem maneiras, são bem diferentes. Então, eu me sentia bem nos lugares, assim, e gostava. Mas aí, Aí, isso me segurou por um tempo. Isso no primeiro semestre, né? No segundo semestre, eu decidi que ia dar monitoria. Na verdade, nem que eu decidi. Eu sabia que eu podia dar e tinha nota pra dar. Monitoria na faculdade. De cálculo 1. E aí, eu dei monitoria. E aí, eu, nunca tinha ganhado dinheiro na minha vida. Nunca. Foi picado pelo vírus do dinheiro. Nunca tinha ganhado. Assim, não era um dinheiro, era R$240 uma bolsa de monitoria. Minha primeira bolsa era R$300, foi pra 330 depois. Melhor que a minha ainda. É isso, tá vendo? Não, isso aqui que é pior. No ano seguinte, ela passou a ser 700. Olha Cara, se eu aí. tivesse ganhado 700 naquele ano, eu Ficava. era milionário. Eu era milionário. E assim, E aí, por que eu queria dinheiro na época? Porque, por exemplo, exercício físico eu nunca tinha feito. Eu tava muito gordo. Muito gordo, assim, dentro das minhas perspectivas, né? Nunca fui gordão. Mas assim... Corta essa porra. Olha esse moleque. Simbora, vamos embora. Mas, pô, eu nunca fui extremamente acima do peso. E aí, E, tipo assim, eu queria correr atrás disso. Queria ter meu dinheiro pra comprar o que eu quisesse e não dar satisfação pra ninguém. Porque eu já tava mais velho. Eu já tinha 22 anos. Já tava mais Aí velho entra assim, uma outra cobrança interna já ali, começa né? já começou outra cobrança. Embora eu nunca tenha sido cobrado por isso. Nunca. Meus pais nunca me mandaram trabalhar. Mas internamente tipo acaba assim, tendo. meus pais, apesar deles fazerem uma pressão no sentido assim, eu quero que você faça uma faculdade e estude. Eu quero que você estude. Mas eles nunca chegaram e falaram assim, eles jogavam verde, assim, faz medicina. Faz medicina. Eu ficava nessa. Mas assim, você vai fazer medicina? Nunca aconteceu. Mas assim, o que eu falasse que eu ia fazer, eles iam... Nem que eles passassem fome, eu ia fazer. Entendeu? Era esse o nível de sacrifício deles, sempre foi. Então, assim... Pô, me perdi. Aí você tá no segundo período da faculdade, começou a fazer monitoria. Comecei a fazer monitoria. E aí fui dando monitoria. Ganhou dinheiro. Ganhei dinheiro. E fui... Aí eu fazia 2 matérias. Eu fazia só as matérias que eu pensei que eu ia gostar. Que é Física 2, Física 1 e Cálculo 2. Não fazia mais nada. E aí, porque assim... Embora eu tava meio antipatizado, não gostava mais de aprender, quando eu tava fazendo questão, eu gostava.
Então, o estudo sozinho eu gostava, não gostava de ir na aula. Uhum. E assim, continuei indo bem nas matérias, só que aí acabou que, tipo assim, eu fiz, sei lá, as 2 primeiras provas, fui muito bem e não fui mais na aula. Uhum. E só ia pra faculdade pra dar monitoria. Entendi. E aí tá. Chegou no final do ano, e assim, nesse meio tempo, eu já tinha decidido que ia fazer medicina. Só que assim, eu tava conciliando várias coisas ao mesmo tempo. E eu não estudava. Tipo assim, eu pegava e fazia prova antiga. De vez em quando ainda. Comecei a fazer. Mas assim, fazia tipo assim, uma semana eu fazia, e na Prova outra eu antiga não de fazia vestibular. mais. É. Uhum. Na época eu queria FUVEST também. Nunca fiz o vestibular da FUVEST, mas eu decidi que queria FUVEST. E eu comecei a fazer prova antiga aqui, prova antiga ali, mas não tinha nenhum rigor, não tinha nenhuma frequência. Só fazia. Chegou no final do ano, e só que assim, nesse momento, depois de todo esse rolê do ITA, depois de estar indo muito bem na engenharia, eu, de certa forma, ganhei uma confiança e eu pensei que eu podia passar. Porque minhas notas no simulado estavam boas, apesar de eu não ter frequência. E eu não passei. E aí, por que eu não passei? Quando chegou na prova, Isso é uma coisa muito estranha. Porque primeiro dia eu fui ok. Só que no segundo dia, quando eu comecei a fazer a prova, eu começava por matemática na época, e eu comecei a fazer a prova, chegou, tipo assim, na 20ª questão de matemática, eu senti que eu estava acertando tudo. E me deu crise de ansiedade. Caraca, cara, que doido. Loucura, né? Uhum. Me deu crise de ansiedade. E eu desestabilizei na prova. Pelo Cara, motivo contrário, que Pelo ninguém contrário, por estar acertando, você começou a ter crise de ansiedade. tem. Sim. Caraca, que história doida. Não é? Cara, eu não imagino. Não é muito bom. Eu não imaginava que isso pudesse ser um gatilho possível, né? Porque eu tava muito zoado, cara. Tava mal. Eu tava Uhum. muito zoado. Então, assim, eu não sei nem se foi esse o motivo. Mas, assim, o motivo racional que eu pensei na hora foi esse. E aí, fiz a prova, corrigi a prova e não tinha passado, não ia passar. Porque, assim, eu tive que chutar no dia papo de 20 questões de matemática. Papo de 20 questões de matemática. Eu não tive estrutura pra fazer a prova. Não consegui ler as questões. E aí, ficou nessa, né? Cheguei em casa, eu tinha, tipo... aí eu tive um ataquezinho. Caramba. Porque foi pesado. E tava só eu e meu pai em casa. E aí, tipo... eu tava conversando com o Luan, né? Eu contei isso pra ele, porque eu peguei tudo meu do ITA. Tudo. E cismei, vou botar fogo nessa merda. Caramba, pra dispersar energia, né? Eu não sei por que eu tava pensando. Eu nem acredito nisso. Eu gastei, tipo assim, 2 vidros de álcool, não queimei nada, porque as apostilas eram desse tamanho e, obviamente, eu Não ia pegar fogo. Tinha umas duas. Aí eu peguei, desisti e joguei tudo na rua. Cara, ainda poluiu o meio ambiente. Caraca. Muito, muito. Eu... Só cortando um pouquinho, porque eu tenho uma história parecida com isso. E eu acho que é muito interessante porque talvez isso possa ter vindo da sensação de uma cobrança interna, né? E às vezes a gente fica com isso também. Durante a faculdade, eu ficava muito pensando o que eu estava fazendo na minha vida, sabe? Porque se eu sabia que eu queria ser médico, para que eu vou continuar na faculdade? Saca? O que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô perdendo meu tempo? Será que eu tô só jogando o dinheiro da minha mãe fora, que era quem tava me bancando, saca? Porque, tipo, nesse meio tempo, meu pai ainda morreu, saca? E... Contou como se fosse uma vírgula, né? É. Nesse meio meu pai ainda um morreu. acontecimento na Mole, moral. bobinho. Então, você imagina, né? Tipo... Mas durante esse meio tempo, eu ficava nisso e eu fiquei, cara, o que eu faço da minha vida? E chegou um dia que eu falei, maluco, quer saber de uma coisa? Eu tenho que fazer um bagulho que é sair dessa faculdade. Inclusive, teve uma menina que era da minha turma, no 3º período, ela largou e em um semestre estudando, ela passou em medicina na UFRJ. Eu achei aquilo inacreditável. Caramba. Eu falei, caraca. E aí eu ficava com isso, né? Eu falei, maluco, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que sair da faculdade para estudar e me dedicar mais pro Enem. Eu fui, peguei meu jaleco, arranquei o bolso do jaleco que estava escrito acadêmico de enfermagem. Falei que estava totalmente decidido, não sei o quê. E aí depois eu comecei pensando comigo mesmo. Cara, o que as pessoas vão dizer? O que meu pai vai dizer? O que minha mãe vai dizer? Eu tô largando a faculdade. Meu pai queria que eu continuasse, não queria que eu largasse, saca? Minha mãe não dizia nada, mas meu pai queria que eu continuasse.
E eu comecei a ficar com isso, sabe? Imaginando hipóteses do que as pessoas iam dizer, do que meu pai ia falar, de como que seria a reação. E aí eu só sei que depois de um tempo eu juntei tudo ali, cheguei pra minha mãe e só tive que passar a vergonha de pedir a ela: mãe, você pode costurar o bolso pra mim aqui? Caraca, Tá ligado? ligação, né? Saca? Tipo, Pelo menos ela não viu seu surto. Meu pai ficou vigiando lá, mano. você tacando fogo no livro? Caraca. Chorando pra cacete, com falta de Caraca, ar, cara. taquicardia, não sei o quê. Nossa. E fogo nos papéis. Fogo nos papéis. Fogo nos papéis. Caraca, e aí tá, e vamos lá até conectar com a medicina. E aí, Tá, depois do surto que tu teve... Tá, aí, tipo assim, no ano seguinte, eu decidi, no começo do ano, tipo assim, era janeiro, 2 de janeiro, que eu ia largar a faculdade e começar a estudar. Integralmente, né? Já sabia? Pra medicina. Pra medicina. Aí, nesse tempo, tu tava com medicina na cabeça. Sim. Por que eu tava com medicina na cabeça? Primeiro, desafio. Entendi. Segundo ponto, por que eu não gostava de engenharia mais? Por que eu não me identificava com a profissão? Porque ela não é prática. Uhum. Não sei se eu tô errado. É. Mas digo prática no sentido assim, qual foi a minha vida, qual a visão que eu tive de engenharia quando eu estava na faculdade? Porque quando eu entrei na faculdade, eu tentei entrar em projeto de extensão que tinha a ver, para eu ter contato, para eu buscar me entender em relação àquilo. Uhum. E aí eu fui percebendo que por professores meus, conversando com um veterano, conversando com pessoas, que o trabalho de engenheiro, no geral, ele é mais burocrático do que prático. Uhum. Se eu quiser trabalhar como engenheiro, né? É óbvio que tem vários... Eu posso ser engenheiro e acabo sendo contratado como técnico. Coisas assim. Uhum. Mas, Acontece. no geral, todo mundo quer trabalhar com a profissão que você formou, né? Lógico. E, no geral, é um trabalho burocrático. Como meu pai, ele fala muito isso, que é, tipo, você cuidar de outras pessoas. Uhum. Meio que isso. Você, tipo, Uhum. gere... Vai outras... gerir É uma outras pessoas. gerência, né? Uhum. E... Ou então você ficar atrás de uma mesa de escritório, tipo, mexendo com papéis, mexendo no computador, programando, que era uma coisa que eu odiei. Uhum. Então, assim, aquilo se tornou ruim pra mim. E aí, na medicina eu encontrei essa possibilidade. Poderia ter encontrado em outras, né? Mas outras não trariam o desafio de passar no vestibular. Uhum. Eu gostava disso, desse negócio. E aí, eu acho que esses são os 2 motivos iniciais da época. Porque na época eu não tinha tanto contato com esse mundo ao ponto de eu entender de fato o que a profissão é, ou coisas assim que me fariam gostar mais ainda da profissão, que é o que acontece hoje. Outras coisas me fazem gostar hoje que não é isso mais, entendeu? Uhum. Então, assim, eu fui mudando com o passar dos tempos. Chegou a tentar quanto tempo vestibular pra medicina? Cara, integral... Assim, em tese, era pra eu ter tentado 2 anos integralmente. Eu comecei assim... Assim, se fosse contar tudo, foram 3 anos. Só que no meu primeiro ano, eu fazia prova antiga uma vez no mês, assim. Uhum. Então, assim, era meio foda-se. No segundo ano, em tese, eu comecei em janeiro. E era pra eu ter feito o ano todo nisso. Porém, eu decidi trabalhar no primeiro semestre. O moleque é fogo, Vou desenhar a minha vida aqui. Como é que ela vai ser? A vida vai ser assim, ó. Tipo assim, eu tinha ainda o currículo, faço engenharia na federal aqui da cidade. E eu briguei com a minha mãe um dia lá e decidi, mano, vou voltar pra engenharia. Tipo, só pra encher o saco. Caraca, coitado, Porque, tipo tua mãe assim- fazendo as coisas direitinho, pra Na moral. dando sangue. Não foi nesse pensamento maléfico. Mas, tipo assim, vou continuar conciliando. Foi meio que isso. Uhum. Só que eu fui numa aula de física só. Na verdade, eu falei 1 ano e 1 dia, 2 dias. Era um dia. Ah, 1 ano e 1 beleza. dia. Eu fui na aula de física. A mesma professora de física da último período. Ela vem na minha mesa e fala assim, cara, você foi mó bem nas minhas provas, foi um dos únicos alunos que foi bem nas minhas provas e você sumiu da faculdade. Caraca. E ela ficou falando, o que aconteceu, não sei o quê. Aí eu falei mais ou menos. E aí Aí ela começou a dar aula dela e eu vi, mano, não dá. Aí eu peguei, tipo, no meio da aula e fui embora. Cara. E aí nunca mais voltei. Entendi. E aí eu fiquei com a minha matrícula, pra você ter ideia, até esse ano. Que isso? Eu não mexi. Que é quando tu teve que trancar Eu de deixei fato pra lá. poder... Não, eu tive que pedir meu... Pra tu acabar com a matéria, né? acabar com a Cancelamento de matrícula.
E aí... Porque assim, eu tava cagando. Eu não ia voltar, eu tinha certeza. Teve que cancelar pra tu entrar na FJ. Sim, tive que cancelar. Daí eu trabalhei 6 meses porque eu queria comprar um computador. Jogar teu LOLzinho, jogar teu LOLzinho. Jogar Valorant, não joga LOL não. E aí, trabalhei, tipo, meu salário era integralmente pro computador. Caraca. E aí, trabalhei. E aí, eu parei de trabalhar, faltava, tipo assim, 1 mês pra primeira fase da UERJ. Eu já tinha me inscrito. Fiz a primeira fase da UERJ, estudando sozinho mesmo. Tirei meu A, que também não era um impedimento pra mim, apesar de eu era muito ruim em humanas e linguagens, mas o resto eu era muito bom. E eu tinha só estudado biologia, basicamente. Eu tava meio que conciliando ali com o trabalho, mas eu só estudava biologia, mais nada. Só que aí no segundo semestre eu mudei pra cá. Mudou pro Rio, né? Agosto de 2023. Por que tu escolheu o Rio? Minha irmã já morava aqui. Meus pais são aposentados. E aí, meu pai, ele tava com problema de vista, que ele tava quase cego. Ele ainda está. Ele é quase cego, praticamente. Ele tem uma porcentagem de visão muito baixa, né? E aí... Eles queriam ficar mais perto da minha irmã, porque não dava pra ficar viajando toda hora. Ah, teus pais vieram também. Vieram, todo mundo veio. Entendi. Então, a gente mudou pra cá. Alugou a casa lá e veio pra cá. E aí, eu fiquei nesses 6 meses estudando sozinho. Pra discursiva e pro Enem. E aí, tipo, nesses meses de preparação, assim, eu conheci, tipo, grupo de Discord, por exemplo. Eu estudava de casa, eu comecei a estudar com um grupo de Discord. E eu conheci muitas pessoas lá. E uma pessoa em especial agregou muito no sentido de o que eu faria pra estudar, tipo, em estratégia de estudo, assim. Num sentido, assim, mais agressivo. Eu sempre fui mais agressivo em relação ao estudo. Tipo assim, se eu tivesse que fazer 1000 questões por dia de função do primeiro grau, eu não me importava, eu fazia. Obviamente, eu não conseguiria fazer 1000 na época por falta de base. Mas, assim, eu ficava lá martelando. Então, eu nunca tive problema com isso. Mas meu problema era meio que estratégia, um pouco, assim, também. Então, eu meio que, tipo assim, comecei... meu amigo falava comigo, assim, tô fazendo tal coisa. Eu falei, pô, maneiro, vou fazer também. E foi nisso, né? E aí, na época, eu assinei... Tipo, eu tinha o Ferreto. Só o Ferreto. E... Meu estudo por discursivas foi, tipo, lá tem... os professores resolvendo questões de qualquer vestibular aleatório. Mas, assim, sem especificidade nenhuma. Eles só resolvem num sentido assim, vou revisar o conteúdo de uma forma muito... Objetiva? Não. Pelo contrário, Prática. Vou extrapolar a questão para revisar muito conteúdo. Mas, assim, estratégia de como responder, de como uma prova funciona, não. Eles não tinham essa visão, assim. Mas, assim, foi o que eu me preparei, né? E aí... fiquei até o final do ano estudando. Aí, de novo, chegou no Enem. Meus simulados no final do ano, eu tava acertando 155 pra cima. Na maioria dos simulados. E esse ano é o ano passado ou retrasado? 2023. Retrasado, Final do ano de 2023. Tava acertando 156, 155. Obviamente que principalmente no segundo dia, não no primeiro. Só que, tipo assim, eu cometi um erro bizarro que é, por exemplo, eu não treinava o primeiro dia com redação. Não sei por que eu fazia isso. Não treinava o primeiro dia com redação. Vamos supor que não tivesse redação, né? Vamos supor. Não, eu fazia redação separada. Eu fazia redação. Mas não treinava junto, não treinava junto. Entendi, que é um... E eu ia bem nas redações, só que eu não treinava junto. Chegou no dia da prova, eu demorei muito tempo pra fazer redação. E aí eu fui bem em humanas, não fui bem em redação e fui extremamente mal em linguagens. Tipo assim, eu tirei 29 em linguagens. Caramba. Eu tive que chutar várias questões de linguagens. E aí, eu corrigi a prova. E aí fudeu. Ferrou. E aí ficou mal. Fiquei mal de novo. E começou tudo de novo. E aí, fiz o segundo dia. No segundo dia, rolou de novo a mesma coisa. E aí, não passei. Só que na UERJ eu fui muito bem. Fui muito bem assim, né? Na discursiva, tu lembra quanto acertou? Dos 80 possíveis na segunda fase? Era 80 o corte na segunda fase? Tô falando do corte pra entrar Foi em 2023? Em medicina. 2023. No Maracanã. Foi 84. Em 2023? Cara, digamos que tenha sido, sei lá, 76. Não foi uma nota excelente,
Mas foi uma nota. 23 não foi o primeiro ano pós Foi. exame único? Foi. Eu acho que foi menor, não foi não? Foi quando abriu o Maracanã. Não foi Não, 79? Não, foi menor. 80, O 79. primeiro ano pós... O primeiro ano que veio depois do exame único, o corte foi muito baixo. Sim, pô. O que foi 84 foi antes do exame único. Foi um corte muito alto. Não, cara. Antes do exame único, tava batendo 90 e tal, pô. Eu tô confundindo. Eu tô falando Sim, 80 porque eu sim, falei de sim. 80 de acerto. No- Não, Não, ó. Cabo Frio foi 79 Isso, e foi meio. isso. Eu foi tirei isso. 81 e Aham, meio. aham. E tinha botado Rio e não Cabo Frio. E aí Passaria pra Cabo passaria pra Frio, Cabo Frio, entendi. isso aí. Foi isso mesmo. Eu tô com 80 e pouco na cabeça. Enfim. E aí? Eu tirei uma nota assim. Não é uma nota excelente, mas é uma nota. Mas a nota boa. É uma aham. nota ok. Uhum. E aí eu, do nada, apareceu no meu Instagram um cursinho aqui do Rio. Minha mãe me mostrou um cursinho. Olha aqui, assim. Cursinho presencial. Aham. E aí, oferecendo bolsa. Aham. E aí, mandei minhas notas da UERJ, né? Que era a única coisa que eu tinha. E aí, ganhei a bolsa, entendeu? Mas foi tipo assim, do nada. Não conhecia nenhum cursinho, nunca tinha ouvido falar desse cursinho. E foi nessa, aí estudei lá, mas assim... E aí, de fato, foi um ano que eu estudei do começo ao fim. Estudava muito, entendeu? Foi basicamente isso. Eu não sei Caralho. se eu respondi sua pergunta. Não, porque eu só fui respondeu. contando e- Foi assim, o grande ponto é a mudança da carreira, né, cara? Tudo que passa na tua cabeça quando você vai mudar de carreira. E pelo que deu pra perceber, assim, tu mudou muito de carreira, né? Sim. Não, e assim, vou falar tá tudo bem, mas não tava tão bem assim, tava, né? não tava. Mas assim, agora você chegou numa carreira, assim, tem risco de você mudar daqui pra frente? Talvez, não dá pra saber o futuro, né? O futuro a Deus pertence. Sim. Mas talvez tudo isso, até a música lá na frente, vai fazer sentido, né? Sei que é meio filosófico, Não, faz sim, mas cara. vai, Faz sim. vai. Já faz sentido. Já faz sentido, Já né? faz sentido. Ao mesmo tempo que a enfermagem também, eu tenho certeza que lá na frente, alguma hora, vai fazer muito sentido, né? Mas, e aí, tu? E aí, tua conexão lá com a medicina? E aí, larga a enfermagem e acabou a enfermagem, opta por começar a estudar para medicina full time, só que para tu já tinha passado um tempo, aí tu ficou meio receoso. Cara, e é importante esse negócio do tempo também, porque uma coisa que acontece muito é que, tipo assim, eu passei agora com 27. E eu já ficava deslocado nos cursinhos, assim, tá ligado? E aí ficava aquele tipo de coisa na cabeça que pode estar acontecendo pra gente que é mais velha, que tá assistindo a gente aí, que é tipo, pô, eu não sou mais dessa realidade. Eu não devo, isso não é pra mim. Estar na faculdade, tentar a faculdade novamente não é pra mim, sabe? Tipo, se isso tá passando aí pra você, cara, tipo, tira esse bagulho de sua mente aí que não tem nada a ver, maluco. Eu passei agora com 27... Tem outras pessoas que passaram com mais idade. Tem um cara na UFES que ele passou com 40 e tal, assim. Ele tinha feito quando mais jovem, saiu porque teve que trabalhar para sustentar filho, não sei o quê, Mad Dad. E depois, pô, com 40 e tal, a menina já tava grande, prestando vestibular ele se animou, prestou e passou pra medicina, tá ligado? Então, tipo, o que importa para você passar pra medicina não é a sua idade. É o tamanho do seu sonho, o tamanho de sua vontade, quando você vai correr atrás disso. E assim, tipo, o tempo que você passa, o tempo que você tem de carreira é muito maior do que o tempo, às vezes, que você tem de vida até aquele momento, entendeu? Pô, eu tô com 40 anos. Que tu viva até os 80, tu vai passar os outros 40 anos fazendo aquilo que tu quer, aquilo que tu gosta, aquilo que tu sonha. Claro, cada um tem a sua realidade, mas, mano, lá na frente faz sentido, lá na frente, pô, tudo se encaixa, assim. Se a gente coloca isso na cabeça, algumas coisas... Claro, você tem que também trabalhar, né? Sim, Evidentemente, sim. tem que correr atrás, tem que fazer teus corres, porque lá na frente as coisas fazem sentido, né, cara? Então, é isso. Hoje, a gente tá falando com duas pessoas que são aprovados, né, na universidade, e falar nessa posição é até um pouco mais fácil, porque já passou, né? Enquanto você está estudando, você nunca sabe quando é o último ano, né? Eu acompanho esse cara aqui tem bastante tempo e, cara, toda hora é quase o último ano, toda hora é quase o último ano, e cada vez mais é quase, se você estiver fazendo um trabalho, certo? Quase. E tu fala assim, irmão, não aguento mais, cara, tô estudando a mesma coisa. E eu digo uma parada muito importante para todo mundo que vai nos assistir, assim.
Às vezes, o tempo para a carreira de medicina, ele é muito relevante, gente. Às vezes, você passar muito cedo é um problema. Claro, tem gente que vai passar cedo, que tá tudo bem, vai viver uma vida médica, vai seguir uma carreira médica super boa, é óbvio. Mas, em média, você entrar em medicina com um pouco mais de idade, você se deparar com situações que são muito delicadas com um pouco mais de idade, te dá um pouco mais de maturidade para você conseguir estar lá na frente melhor. Eu conheço uma menina que foi fazer supletivo para terminar o ensino médio mais rápido, sendo que ela estava no ensino médio, nunca repetiu de ano, nem nada. Ou seja, ela estava no segundo ano, optou por fazer... Ela estava no primeiro ano, optou por fazer supletivo para fazer o segundo e o terceiro ano no mesmo ano, terminar e entrar logo na faculdade particular de medicina. Ela fez isso. Ela fez 2 anos em um, família dela com dinheiro. E aí, o que está acontecendo? Ela não está tendo base para fazer a faculdade. Não tem a base para fazer a faculdade. Claro, tô pegando um caso extremo, né? E aí você quer super acelerar a tua vida e às vezes você retarda lá na frente porque você vai demorar para passar. Pô, sei lá, faculdade particular, tu vai estar lá, muitas vezes você vai estar com seus amigos, vai estar com todo mundo junto, aí muitas vezes você consegue lá, vai passando e consegue indo, reprova uma coisa ou outra, mas vai indo. Mas vai chegar uma hora que tu vai se formar e tem a residência para tu fazer. E aí não tem como tu fazer um supletivo para você passar logo na residência. Aí tu vai fazer qualquer outra coisa, vai seguir a clínica, evidentemente. E isso pode trazer problemas futuros, assim. Então, às vezes tem que demorar um pouquinho mesmo, cara. Eu sei que a gente quer muito para ontem, mas quando a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente entende que ir um pouco mais devagar faz parte do processo, muitas vezes, né? Claro, cada um tem a sua realidade, né? Mas, enfim, se você tá numa situação como essa, se você tá vivendo uma situação como essa, uma situação de mudança de carreira, nada melhor do que conversar com alguma pessoa, conversar com alguém que tenha passado por isso e que entenda que, por mais que a realidade deles tenha sido mudar de carreira e deu certo, a sua pode não dar certo, mas pode também dar certo. Se der certo, tem que colocar na balança o que vai ser mais legal lá na frente de você ver se você está feliz ou não na tua carreira. Então, colocar isso tudo, levar isso tudo em consideração é sempre bem relevante. Eu sei que você apertar esse botão da mudança da carreira, às vezes aqui tá super lindo porque eles conseguiram, mas pode não dar certo também. Então, tem que pensar com muito cuidado, com muito carinho. Se você tá disposto a viver aquilo ali, passar para medicina é muito complicado, sobretudo agora que você vê um aumento vertiginoso de vagas em faculdades particulares, enquanto que das faculdades públicas o aumento é muito pequeno. Pouquíssimas vezes a gente vê uma faculdade pública aumentando o número de vagas, ou seja, tem aumentado o número de médicos e médicas, é um fato, só que o número de vagas em faculdades públicas não tem aumentado proporcionalmente. Então, isso quer dizer que se você está numa faculdade pública, você primeiramente não está pagando, né? Isso é muito relevante na realidade que a gente tem hoje. E você está vivendo dentro daquele grupo específico de pessoas que tem a sua particularidade, a faculdade pública. Claro que a particular também vai te dar coisas muito positivas, evidentemente, mas a faculdade pública, ela tem uma coisa... Eu lembro que na universidade pública, eu era eu, assim. Tipo, não tinha jeitinho para dar. Não tinha... Cara, se o professor julgasse que eu não estava apto para passar naquela disciplina, ele simplesmente não me passava. Não que tenha acontecido. Eu era meio nerd na faculdade, coisa que eu nunca tinha sido na escola. Tinha um cabelão bonito. Tinha cabelo grande. Cara, eu era muito nerd na faculdade, gente. Coisa que eu nunca fui na minha vida, né? Antes da universidade. E aí, assim... Isso eu via com outras pessoas. Se o cara não quisesse passar, cara, meu irmão, tu não vai passar. E aí não adianta ficar puto com ele. No semestre seguinte vai ser ele que vai estar dando a mesma matéria. Então, outro passa. Mas, enfim, pensa direitinho sobre o que você quer fazer e é isso. Que você tenha a melhor escolha possível. Deixo sempre aberto, né, as nossas redes para vocês poderem mandar mensagem, enfim, às vezes isso é necessário. A gente tem um canal do Telegram
que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que se você estiver se preparando, cara, entra no canal, cara. Lá é um ambiente onde tem um monte de aluno, as pessoas conversam Licença, entre mestre. si, por favor. Canal do Discord. Canal do Telegram não, foi mal. Na verdade, não é nem canal, cara. É servidor do no Discord. Cara, o Saulo falou de Discord hoje. por você... 5 anos, por 5 anos eu tinha um canal no Telegram. E aí agora, eu depois de velho, fui fazer um Discord, cara. Vê se pode. Eu continuo chamando, daqui a pouco eu vou falar. Quando você entrar no Orkut, Fica feliz, saudade. É isso, saudade. Mas enfim, se você quiser, cara, tem pessoas que estão passando pelas mais diversas realidades, inclusive essa realidade. Então esteja lá. Então foi um prazer ter vocês aqui, né? Evidentemente, pessoas muito próximas. Saulo Mineiro cada vez mais próximo aqui. E vocês vão ver esses rostinhos aqui mais vezes, tá? Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, é muito importante pra gente. E queria pedir pra vocês, né, se despedirem da galera, dar uma mensagem positiva pra quem tá nesse cenário, que vai ser sempre positivo. Lembra que tem sempre alguém do outro lado que pode estar passando pela realidade de vocês e gostaria de escutar aquilo que vocês têm pra falar. Eu primeiro? Vai lá, manda ver. Tá, cara. Eu acho que tudo que eu tirei do que eu vivi é que às vezes a gente sofre e passa por coisas na vida que a gente em tese não quer passar pra melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar pra ser um profissional melhor, pra ser um médico melhor no futuro, né, também. Caso você queira medicina, né, que é o caso. Então acho que o recado é esse, tipo, eu acho que é ter paciência, né? É complexo pensar tudo nisso, né? Mas eu acho que é isso, cara. Maneiro, show. Boa. Tem que ter paciência mesmo. Eu acho que é uma palavra muito boa, assim, pra isso, né? E tu, Lanzinho? Concordo. E quanto à mudança de carreira, né? Se você vai engatar nessa, cara, não entenda seu tempo como um desperdício, como eu achei que estava fazendo na faculdade, porque conforme a gente vai amadurecendo, como a Alan disse, a gente vai percebendo que tudo faz sentido. Para mim, faz sentido hoje eu vou ser um médico muito melhor, porque eu conheço o outro lado, eu conheço uma parte da equipe de saúde que vai estar lá no hospital comigo, na clínica da família, seja onde for. Para outras pessoas fez sentido também, para esse próprio MedDad lá que eu falei, ele fez engenharia no meio do caminho e quando ele entrou em medicina, ele conseguiu pegar o conhecimento de engenharia e desenvolver uma prótese para ele ficar fazendo sutura, treinar sutura, tá ligado? E por isso ele se tornou o primeiro aluno de medicina do Brasil a entrar para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Cara, que maneiro. Então, acredita naquilo que você tem, guarda que você vai usar em algum momento. Isso não foi desperdício, você não estava ali por acaso e vai dar certo. Boa. Entendeu? Exatamente. Redes sociais. Fala, se a galera quiser te seguir, te mandar uma Saulo mensagem. Mineiro. Aí ferrou, Romualdo Saulo, eu acho. Romualdo Saulo. Deixa eu conferir Isso, aqui. TikTok e Instagram? Fala do TikTok eu tô te Fala do acompanhando. TikTok. Moleque acompanhando. é Cara, eu não sei o viralizado. TikTok. 270 mil. Eu não Vou olhar aqui, peraí. Assistente. Tu não sabe teu arroba, cara? Peraí, Acabou. velho, tá sem bateria. Não, mano, não tem Saulo problema. Romualdo. Olha aí. Meu Saulo Deus, Romualdo. cara. Saulo Romualdo. Deve ser por aí, né? Não Só tem um, pô. Só tem um, né? Saulo Deixa eu ver se eu Romualdo. acho Só o aqui, meu ó. pai que existe, cara. Saulo. Aqui, ó. Achei, Esse moleque. Achei. Olha ele aí, ó. Olha. Saulo.romualdo3. Que isso, ó. Pô, tá doido. Brabo demais. Explodido total. É E brincando. tuas redes sociais? Ainda. Aime Luan Silva, tá? Aime, não I am. Aime Luan Silva. Você vai achar lá no Instagram, tá? Nas redes sociais, no TikTok. Tem um lá também que eu não uso, mas tô querendo usar. Eu tô esperando. É porque, tipo assim, eu falei, não, vou criar conteúdo de medicina, não sei o quê. Eu só esqueci que eu passei pro segundo semestre, né? É verdade, então é tem verdade. 6 meses de intervalo aí, sem nada pra postar. Mas calma que vai dar bom. Daqui a pouco eu vou postar. Então, sei lá qual é, mas no Instagram, tem na bio do Instagram o TikTok. Então você pode seguir se você quiser. Boa. Valeu. Muito bom, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal. Esteja sempre aqui com a gente. Deixa um comentário aí se você quiser, enfim, comentar alguma coisa sobre o que aconteceu aqui, que a nossa equipe vai estar de olho. Demorou? É isso, grande beijo no coração e fui!